que o governo Lula vai enviar uma lei para tratar do assunto nos próximos dias. Ele diz que a questão que foi levantada pelo youtuber Felca tem a ver com a regulação das redes sociais. Ele defendeu aumentar o controle sobre a atividade online. O dólar paralelo teve uma alta expressiva nas últimas semanas na Venezuela. Se em 2024 a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio ilegal se manteve entre 5% e 12%, no começo de 2025 esse patamar já chegou a 40%. No mercado formal, o dólar é negociado a 70 bolívares, equivalente a R$ 6. Já no mercado paralelo, a moeda estadunidense é vendida a 100 bolívares, ou seja, R$ 6,50. A explicação para isso é uma pressão exercida por grupos empresariais e financeiros com interesses políticos. As páginas que divulgam a cotação ilegal do dólar são controladas por esses grupos. O dólar paralelo é usado em transações na rua, fora do comércio formal. No entanto, apesar do uso da moeda estadunidense na Venezuela, o bloqueio e as sanções fazem com que seja difícil acessar o dólar no país. Por isso, muitas pessoas que vendem dólar acabam usando a cotação paralela, que é mais vantajosa para quem tem a moeda estadunidense. Diante da escalada do dólar paralelo e da pressão sobre o câmbio oficial, o presidente Nicolás Maduro convocou os diretores do Banco Central e ministros da área econômica para tratar do tema. Ele propôs o uso da tecnologia e um maior controle sobre as páginas que divulgam a cotação ilegal da moeda. Estuve conversando com as autoridades do Banco Central de Venezuela e encomendado. Estava comentando com os diretores do Banco Central da Venezuela e pedi à vice-presidente Delcy Rodrigues para estabelecer novos mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento e interação do mercado cambial venezuelano. Para a população, o uso desse tipo de cotação tem um impacto muito forte, já que os salários em bolívares não acompanham a alta do dólar paralelo. Se o câmbio dispara, os preços sobem e a população rapidamente perde o poder de compra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O Brasil está torrando reservas. É o que está acontecendo nesse momento. O Brasil está torrando reservas loucamente, como se não houvesse amanhã, para manter o valor do dólar barato e evitar inflação. É isso que está acontecendo. E isso pode parecer uma coisa muito bacana, porque no final das contas, né, olha, legal, o Lula está evitando a inflação para o povo brasileiro. O problema, como eu já expliquei para vocês, é que as reservas são importantes para garantir justamente a capacidade do Brasil de resistir a um ataque especulativo. No momento que essas reservas caírem a um valor mais baixo, não precisa chegar a zero, não, tá? Não precisa torrar a reserva toda. O Brasil tem boas reservas por enquanto, isso não é uma ameaça imediata, não. Mas se o governo Lula insistir nessa estratégia de torrar reserva para manter o valor do dólar baixo, a situação pode ficar muito mais complicada muito em breve, porque basta alguém notar alguma insegurança no real para fazer um ataque especulativo, ganhar fortunas incalculáveis em cima do povo brasileiro. Essa é a estratégia errada do Lula. Se for o caso, se realmente estão saindo os dólares do Brasil, o ideal seria o governo deixar subir o valor do dólar, não tem escolha. Deixa subir o valor do dólar, que é mais fácil de resolver dessa forma. Mas isso aumenta a inflação aqui no Brasil. Isso leva à perda de popularidade do Lula. O pior é que se o Lula está fazendo isso exatamente nesse momento agora, que repara como é que a queda foi justamente agora, né, com essa ideia do Lula de segurar o valor do dólar, né? A situação das sanções do Trump com o Brasil deve piorar, cara. Deve piorar muito ainda. Enquanto isso, na sala de justiça. A proposta prevê que as plataformas removam imediatamente, sem a necessidade de ordem judicial, todo e qualquer conteúdo considerado ofensivo e criminoso. Caso a rede social não o faça, poderá ser suspensa por até 2 meses. A empresa também deverá contribuir com a identificação de quem está por trás do conteúdo publicado para que a empresa responda na justiça. O governo considera conteúdo criminoso publicações que exponham pessoas, sobretudo menores de idade, a situações de exploração e abuso, que estimulem suicídio ou automutilação, que ataquem ao Estado Democrático de Direito. Governo Lula, né, advogado-geral da União, fez uma cobrança, uma pressão para que o Google retirasse a cotação do dólar. E até agora estamos sem cotação. Rapaz, isso é inacreditável. Olá, senhores e senhoritos. Após um certo tempo afastado dos microfones atualados de resoluções de assuntos pessoais, resolvi sentar aqui na cadeira, hoje acompanhado de assuntos que eu considero relevantes comentar. Eu demoro para postar vídeos, o pessoal já reparou, mas é porque recentemente eu tô lidando com muita demanda de trabalho, burocracia pessoal, tentando viver longe do alcance das figuras narco-conspiratórias do Bostil. Então, para os ouvidos e olhos mais astutos, né? Nos últimos meses, dá para notar que tem ficado evidente que a derrocada nacional
A mudança do simples fato de que estávamos há 2 meses atrás num cenário de país com fiscal e economia maquiada num governo de bonecos de paletó que só sugam recursos e nada fazem, afundando o país por uma ditadura judiciária. Pois as casas legislativas em Brasília têm mais culpa no cartório e no coração, tanto quanto ex-funcionárias do antigo Madame Satã, dia de missa católica no domingo. É claro, estamos, vamos dizer assim, a gente saiu de uma queda gradual que a gente já estava tendo, né, na situação do país, assim como uma descida lenta de bicicleta, que a gente estava vendo tudo indo devagarzinho, indo para baixo, caindo, um morro suave, né, e de repente as coisas mudaram de patamar, e aquela sensação que a gente passou para uma queda rápida, tão veloz quanto uma descida de carrinho de rolimã sem freio, né, pelas colinas íngremes das ruas de Mauá, e sem nem capacete na cabeça, ou seja, estamos basicamente numa descida desgovernada. Poderia dizer que eu avisei, e avisei mesmo, né, quando eu falei da situação que iríamos enfrentar. Quando citei o vídeo anterior que eu gravei sobre dominância fiscal, por exemplo, que enfrentaríamos problemas graves com a economia e moeda, os fatos têm sinalizado realmente todos os sinais estranhos, no mínimo pra gente se preocupar, né? Então, o país se encontra sancionado com 50% de tarifas pelos Estados Unidos por causa dos crimes contra direitos humanos cometidos pelo povo do judiciário do país. Ministros sancionados com sanções econômicas globais como a Magnitsky, no regime do narco-estado brasileiro, né, agindo de forma de reforço à responsabilidade contra o sistema financeiro estabelecido, para proteger, né, no caso, a elite política. Que, no caso, esse ponto, né, ele fica até muito evidente. O governo do Brasil e a Venezuela, eles têm muito mais em comum do que só o fato de estarem completamente dominados por facções do tráfico de drogas com representantes infiltrados nas camadas dos poderes institucionais. Já foi comentado que nesse tipo de ponto, os venezuelanos não fazem muito efeito para uma questão de mudança real das coisas no que diz o tal, vamos dizer assim, o tal movimento ou sistema político democrático, né? Então, aquele famoso conhecido jogo viciado e teatral com uma falsa posição política, mais do mesmo. Continua acontecendo passeatas inúteis aos domingos que só servem para extravasar a ira das pessoas que pedem sempre, no caso, soluções por terceiros, mas não com atitudes reais em suas próprias vidas, né? Então, o regime atual ele está na sua fase, o que você pode observar hoje, eliminação de oposição. A censura evidente provavelmente deverá escalar violência se acharem que podem perder o controle. Então, existe agora, né, essa movimentação, esse controle para controlar redes sociais devido a uma ótima operação psicológica de baixo nível, né, que foi criado agora, dias atrás aqui, essa gravação desse vídeo, com aquela polêmica do Felca, onde usando mais uma vez crianças, situações emocionais trágicas, dessa vez eles não usaram seres de luz, né, diretamente, já foram direto nas crianças. Então, as pessoas acabam embarcando nesse papo nas entrelinhas. É como se fosse assim, aquele vamos precisar regular, aquele verniz de proteger seus filhos, mas a gente vai censurar os meios de informação da população. Mas o que alguns não enxergam o fato disso é que, além de ser um projeto de censura política, mas ele é um projeto de censura de informação também focado na manipulação da informação para o meio econômico. Então, que alguns não sabem que sem liberdade de informação, não há informação também suficiente para os agentes econômicos, para as empresas, para as pessoas, e como elas fazem parte do todo do mercado, poderem tomar decisões econômicas corretas. Quando eu mostro aqui no início, e mostrei na introdução, que a Venezuela está tentando censurar a todo custo sites, redes, etc., é além da política e oposição. É tentar escravizar a população a forçar a adotar, por exemplo, a precificação tirada dos gabinetes financeiros da ditadura. Ou seja, em vez das pessoas fazerem trocas entre si e denominarem o valor das coisas pelos custos que elas têm para produzir, ou seja, se a moeda lá da Venezuela foi para as cucuia porque ela foi inflacionada sem parar, as pessoas estavam usando as segundas cotações de dólar lá paralelo, que eles tinham informações dentre eles e postavam nas redes, por causa dos produtos, para eles evitarem, né, o uso corrente forçado do Bolívar, que no caso é a moeda que tenta forçar o curso do controle do narco-estado lá. Então você observa que a Venezuela, ela falhou nessa parte de tentar controlar as pessoas pela moeda, porque as pessoas estão conseguindo ainda a utilização dos meios de informação para estar informando os agentes econômicos de como se comportar dos custos de preços de produção de serviços, e eles conseguem autonomamente ali indicar para o mercado qual produto está sendo mais demandado ou não de acordo com o preço real, não o preço tabelado pelo governo, né? Então, se você pensa assim, a cotação paralela, ela é ilegal, ela é criminosa, mas não,
Se existe um motivo para as pessoas não estarem usando aquilo que é forçado pelo governo, é porque justamente essas pessoas que produzem, que têm empresa, elas são as pessoas que estão ativamente na economia, produzindo ainda as coisas no meio daquele caos. Então, a cotação para ela existe por conta de informações de pessoas e agentes econômicos reais que estão negociando entre si e dizendo o custo real do serviço, porque somente os agentes econômicos sabem seus custos de produção, sua margem de lucro e pode dar uma paridade real para uma economia, não se basear no que um gravatado escreve numa folha de papel. Então, quando gabinetes de governos que tentam congelar o câmbio e desvalorizam a moeda, eles vão fazendo o quê? Eles fazem as pessoas ficarem também muito mais isoladas do sistema financeiro real, que é o sistema internacional. Ou seja, quando o governo começa a tentar segurar a cotação dos preços, tabelando, segurando um congelamento de câmbio, a moeda e aquele povo daquele país que é afetado por isso começa a ficar cada vez mais difícil negociar internacionalmente, porque você imagina o seguinte: o comércio internacional, ele vai te falar assim, olha, aqui um dos países aqui de fora, a tonelada lá, a saca de trigo tá a $50. Só que lá no país que as pessoas estão, elas estão tabeladas aquilo de lá por exemplo, $25, entendeu? Então, ou seja, eles não conseguem comprar o de fora porque a moeda deles, a percepção que o governo tenta fazer com o congelamento de câmbio, torna para que aquilo lá seja muito caro para ser trazido de fora. Ou seja, mantendo todo mundo preso dentro do cercadinho do narco-estado. Então, o isolamento do sistema financeiro internacional é algo que entrega o povo de um país já completa mercê da ditadura, como vive o povo da Venezuela, algo que provavelmente deve acontecer no Brasil, né? Se o regime continuar a se comportar abertamente como violador de direitos humanos, ajudando regimes assassinos como o de Maduro e Putin, por exemplo. Os venezuelanos que ainda sobrevivem na Venezuela, que ainda vivem na Venezuela, existem dois casos, né? Os que são amigos do regime e têm força de mercado por favorecimento e violência, e os que corajosamente ainda estão lá empreendendo porque não conseguem sair do país, porque às vezes tem lá a família para sustentar, não dá para trazer todo mundo, etc. Então, para eles saírem ali do controle estatal, eles precisam de uma estabilidade mínima nos seus negócios. Então, por isso é usado o dólar lá para precificar as coisas e tentam precificar quando não ameaçados lá pelos coletivos do narco-estado, né? Uma força violenta, terrorista interna que comete coerção aos cidadãos como agentes que colocam fogo nos ônibus, né? Ou seja, o coletivo da Venezuela é muito parecido com aquele pessoal da facção de São Paulo, que quando querem apavorar a polícia começa a botar fogo em ônibus, tá ligado? Então, a censura da informação, ela não serve só para calar opositores, a censura serve para controlar a própria economia em si. Então, imaginem se de repente fosse censurado Google, sites financeiras, corretoras, bancos, só pudesse ser publicado uma cotação oficial do dólar que o governo estipula, algo que, como o governo já fez, né, censurando a cotação do Google na semana do Natal de 2024. Porque aos finais de semana, né, a Google naquele mês fatídico de dezembro de 2024, o Google, o que ele fazia? Quando o governo e as exchanges reguladas estão negociando dólar, ativos no mercado financeiro, as mesas de negociação do mercado financeiro funcionam de segunda a sexta no horário comercial. Então a Google, como para não ficar sem cotação atualizada no sistema, o que eles faziam? Eles pegavam a cotação do dólar USDT cripto como referência para deixar no sábado e no domingo. Então, o que aconteceu, como vocês viram no vídeo da introdução, o dólar naquele final de semana foi para quase R$7. Então o governo foi lá e censurou a Google e falou que se a Google não parasse de colocar a cotação do dólar, que é do mercado livre real, eles iam multar a Google, e a Google foi lá e censurou a cotação, certo? Porque aos finais de semana o Banco Central não opera lá o câmbio de dólar, que é o famoso PETAX. Então o governo falou assim, olha, essa sua cotação não é a que eu quero, não é a do meu governo, então se você não tirar a cotação real daí, eu vou multar você. Então a gente já teve o gostinho de experimentar isso, né? Só que nessa época foi uma canetada irregular, e foi até uma das coisas que a gente acredita que o governo dos Estados Unidos vai começar a cobrar o governo do Brasil por estar interferindo, né, nos serviços de empresas internacionais na livre distribuição de informação na internet. É esse tipo de coisa. Para pior, é condenar os agentes econômicos a não terem a mínima noção da precificação em outras moedas e produtos mais fortes que a moeda destruída local do país, servindo como forma de manter o povo usando a moeda imaginária do regime com controle de preços e controle sobre os meios de produção. Então o cenário atual do país, ele tá hoje muito pior, né? Porque o Brasil está forçando uma colisão de frente com os Estados Unidos. Estamos tomando tarifa de sanção, mais sanção de Magnitsky em cima de agentes do governo, e poderá todo o sistema financeiro nacional ser expulso do sistema internacional, como foi a Venezuela, como foi o Irã. E é um cenário onde muitas pessoas já deveriam estar movendo seu patrimônio para fora do país, ao menos, né? Pois o escalonamento disso, hoje ele está muito rápido. Então eu vou comentar aqui com vocês algumas questões de matérias recentes sobre o acontecimento, qual está colocando a situação real da gente numa implosão, né, financeira da nossa economia, do nosso próprio dinheiro.
Então, não é segredo para ninguém, né, que o Brasil sofreu aquela sanção de taxação de 50% sobre tudo que for que sair do Brasil para empreendedor, para importação dos Estados Unidos, ou seja, já estamos tomando no caneco com exportação de agro, com exportação de matéria-prima para a indústria, etc. E o narco-estado ele está caminhando cada vez mais sem medo de mostrar sua violência, né, contra as pessoas, né, contra opositores políticos e etc, fazendo suas leis arbitrárias. Então, é do conhecimento amplo geral que os Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky sobre entes da Federação do Brasil, do Supremo Tribunal Federal. Então, essa lei Magnitsky é uma lei que foi criada por conta de abusos de direitos humanos contra pessoas lá na Rússia, há muitos anos atrás, no governo do presidente Obama, lá nos Estados Unidos. Que ele faz o quê? Que todas as pessoas que são sancionadas por essa lei dentro dos Estados Unidos, nenhuma empresa com nenhum tipo de envolvimento de prestação de serviço pode prestar serviço para essa pessoa sancionada e para ninguém envolto dessa pessoa sancionada. Ou seja, quando uma pessoa, como por exemplo foi o Alexandre de Moraes, sancionada pela lei Magnitsky, o cara não pode usar bandeira de cartão Visa, Mastercard, conta de banco, não pode usar empresa aérea, não pode usar Netflix, não pode usar nada de nenhuma empresa, de nenhum tipo de setor que seja uma empresa americana. E essa pessoa sancionada, nenhum dos familiares, né? Ou seja, então após ser aplicado essa lei sobre, por exemplo, os membros que estão defendendo o narco-estado atual que a gente vive, o que acontece? Aconteceram algumas notícias que, por exemplo, alguns bancos disseram que iam seguir a lei, porque eles têm operações financeiras no exterior que precisam continuar usando o sistema do dólar, né? O Sistema Internacional de Compensações, que é o câmbio, né? Para continuar tendo seus bancos, suas financeiras, empresas aéreas precisam trabalhar operando câmbio, etc. Então, né? Alguns bancos disseram que iam seguir, né? Apesar de que outros bancos, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, emitiu notícia recente de que estaria tentando ali fornecer um tipo de saída para essa sanção, né? O que coloca o quê? O que coloca que os Estados Unidos podem multar e podem também desligar esses serviços financeiros, esses bancos, do sistema internacional, que é chamado SWIFT, Sistema Internacional de Compensações de Câmbio, né? Ou seja, então se o governo tentar forçar as empresas, etc., a continuar prestando serviço para a pessoa sancionada, essas empresas, mesmo que sejam brasileiras, mas as operações delas no exterior serão multadas e serão, no caso também, né, até mesmo eles podem desligar essas instituições do sistema financeiro internacional. Então, manobras que aconteceram, como por exemplo, reuniões de ministros com banqueiros, etc., falando, não, contorna aqui essa sanção porque você é um violador de direitos humanos, usa aqui cooperativa de banco, a gente vai tentar te dar uma bandeira de cartão que não é dos Estados Unidos, que nem, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica falaram para os sancionados, né? Utiliza aqui a bandeira do cartão Elo, porque ela é uma bandeira aqui criada aqui pela gente, né? É uma bandeira do Banco do Brasil de cartão, né? Só que, mesmo sendo a questão que é uma lei internacional, que quando vê esse tipo de coisa, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles têm um consórcio de a sociedade, né, financeira entre os bancos, e eles também possuem operações internacionais para dólar no exterior. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco que é utilizado muito por pessoas que fazem contratos financeiros futuros de soja, de café, entendeu? Com instituições internacionais, com contratos em dólar. Ou seja, mesmo que a instituição Banco do Brasil ou Caixa, por exemplo, usando uma bandeira de cartão, vamos dizer assim, entre aspas, nacional como a Elo, se eles continuam fazendo isso, o que acontece? Os Estados Unidos vai ver que o Banco do Brasil e a Caixa têm operações ligadas no exterior com os Estados Unidos, com bolsas por exemplo, Nasdaq, por exemplo, ou SP500 lá, que eles podem estar listados lá, as ações deles lá. Simplesmente esses bancos podem ter as ações deles retiradas da bolsa dos Estados Unidos e impedidos de negociar esses contratos futuros, que são instrumentos financeiros de proteção para o agricultor, por exemplo, que precisa plantar um café, precisa plantar um feijão, um milho, em janeiro a março, ele cria um contrato futuro que esse contrato que ele cria internacional faz com que ele consiga combinar valores para vender essa safra lá no final do ano, mesmo estando no começo do ano. É como se eu fizesse um contrato de venda com você. Por exemplo, assim, eu chego para você, a gente tá em agosto de 2025, eu falo, olha, eu tenho um produto aqui que eu tô fabricando para você esse mês, vai ficar pronto daqui 3 meses, mas vamos fazer um contrato aqui, ó, eu vou te vender esse produto aqui a X dólares para eu te entregar em dezembro e você me paga em dezembro. A gente faz um contrato de venda no futuro, ou seja, eu vou produzir ainda, eu vou vender para você depois, você vai me pagar depois. A analogia é muito similar mentalmente àquela pessoa que compra uma casa na planta, paga a casa e recebe a casa depois. O contrato futuro
para proteção de, por exemplo, negócios que têm riscos de sazonalidade, como agricultura, pecuária, etc., são feitos contratos também dessa forma. As pessoas negociam o produto ali no momento que a pessoa está produzindo, o agricultor ou pecuária está criando gado, e depois quando ele vai fazer a colheita da produção, ou vai ter o abate do gado que engordou durante anos ou meses, eles vão lá e vendem no futuro. Então, esse sistema de contratos futuros, principalmente esses que são para exportação internacional, são todos negociados em sistemas financeiros e bolsas americanas. Então, se bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica tentar ajudar essas pessoas sancionadas, simplesmente o governo americano vai falar assim: olha só, eu sou dos Estados Unidos, eu tenho essa lei americana que é a Magnitsky, e eu vou fazer o seguinte: se vocês continuarem colaborando com esse sancionado aqui, que é um violador de direitos humanos, eu vou penalizar as suas operações que estão sobre todas as empresas americanas ou envolvimento com empresas americanas. Ou seja, pode desligar o Banco do Brasil e Caixa Econômica ou qualquer banco que seja nacional, impedir eles de negociarem contratos futuros em dólar no exterior, o que faria basicamente isolamento total do país. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, a questão de agropecuária e pecuária, tá? Isso daí basicamente poderia meio que quebrar os trabalhadores desses setores, mas alguns às vezes falam na mídia, né? Ah, mas se eles não puderem exportar, é só vender aqui dentro, não sei o que. Só que daí, se vocês pararem pra pensar, né, só existe uma certa quantidade de agricultores e pecuaristas por causa que, para eles compensar a existência deles e a produção deles, é porque eles vendem a um preço com um lucro que compense toda a operação para fora, exportando em dólar. Agora, vocês acham que se corta o mercado internacional dos caras por causa de sanção bancária, por exemplo, impedir eles de protegerem sua safra ou sua criação de gado, não tendo mais negociação de contrato futuro por causa de coisas que o narco-estado está fazendo, vocês acham que vai compensar para eles venderem todo um produto dentro do próprio país, sendo que a própria população ela já está com a moeda fragilizada e está tudo num tipo de período de economia muito complicado? Então o risco é muito grande para um esforço muito grande. Então o que aconteceria num cenário desse, por exemplo, seria o que aconteceu na Argentina, quando a Argentina, em governos passados, tentou proibir a exportação de carne. As pessoas simplesmente pararam de produzir, pararam de criar gado, entendeu? Simplesmente pararam de fazer a produção econômica daquele tipo de produto e serviço. Então, qual que é o impacto que teve sobre tudo isso que eu já disse para vocês aqui, da sanção dos direitos humanos do narco-estado, dos agentes do narco-estado, né? Vocês podem ver que ocorreu nas últimas semanas, por exemplo, quedas muito violentas nas ações dos bancos, né? Então, Banco do Brasil, por exemplo, Santander, até as ações desses bancos, eles tiveram quedas muito grandes, né? Por causa do risco que contaminou o sistema financeiro nacional completamente. Então, fora esse fato que eu expliquei para vocês aqui agora, tem o fato de que se os bancos ficarem sendo forçados a cooperar com esse tipo de narco-estado, os Estados Unidos vão poder desligar esses bancos do sistema financeiro, seja para serviços financeiros, bolsa, contrato futuro, ou até mesmo acesso a câmbio do dólar, tá? Por que eu cito isso? Porque, por exemplo, aí vem postagens, por exemplo, como essa postagem aqui do Twitter, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem aqui, ó. O Banco do Brasil afirma que atua em conformidade à legislação brasileira, né? Então, o Banco do Brasil, ele chegou até a emitir comunicados, né, a respeito. Ó, eles falaram aqui: o Banco do Brasil atua em plena conformidade à legislação brasileira, as normas dos mais de 20 países onde está presente aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. Ou seja, o Banco do Brasil, ele emitiu primeiro uma nota que não dizia nada com nada, mas deixou afirmado que eles vão tentar seguir as leis brasileiras. Ou seja, mesmo o narco-estado tentando pegar os bancos estatais para meio que tipo assim, ó, vamos tentar manter aqui os agentes estatais sem ser tão afetado pelas sanções, vamos jogar os bancos estatais na frente para tomar porrada, entendeu? Só que esse pessoal, às vezes, eles não entendem tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, do quanto de dependência de seguro de empresas como agro, contratos futuros, essas coisas, quanto desse serviço que esses bancos aqui fazem para agentes econômicos essenciais para o país, entendeu? Então, por exemplo, se o Banco do Brasil e a Caixa continuam tomando a frente para aceitar tomar sanção e, vamos dizer assim, cooperar com o regime, eles vão estar afetando todas as pessoas pequenas que dependem do serviço dessas instituições, certo? Então, por exemplo, o que tem acontecido também é que, para evitar que as pessoas tenham esse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês, os caras, com aquele negócio do Felca lá, eles passaram, por exemplo, uma forma de combinar com os agentes econômicos. Olha, a gente tem que impedir que as pessoas entendam o que está acontecendo. As pessoas não podem saber o motivo do porquê, que, quando, como vai afetar. E chegar ao ponto do extremo que aconteceu aqui num cenário onde o presidente da Câmara dos Deputados, né, o cara passou meio que um projeto, a votação do projeto
de forma, ele mesmo votou simbolicamente o projeto, passou o projeto de censura das redes sociais e se fora todo mundo. Eu até vou colocar um pedacinho do vídeo aqui pra vocês verem como é que foi a questão aqui, ó. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente. Senhor presidente. Requerimento de urgência número 3387 de 2025. O Partido Novo requer votação nominal, por favor. Já foi aprovado. Matéria vencida, deputado. Vossa Excelência deveria ter pedido, já estou no outro requerimento. Senhor presidente. Ou seja, tipo, literalmente, as pessoas que estão ali no alto escalão dos estados estão tão comprometidos com algum tipo de colateral pessoal que os caras simplesmente estão ignorando o Congresso, atropelando os deputados, senadores, etc. Estão fazendo cenas como essa aqui. Vamos acelerar, vamos sancionar a censura aqui, porque senão a gente vai perder o controle. Exatamente como a Venezuela não conseguiu fazer o controle da informação e lá o pessoal meio que ignora a desvalorização do peso do Bolívar lá, porque eles usam cotação de dólar. Ou seja, isso aqui não é só uma censura política de redes sociais, isso daqui é um tipo de censura para amarrar as informações que são necessárias para os agentes econômicos. Então aqui ainda nesse contexto que eu expliquei pra vocês, o Hugo Mota lá, o presidente da Câmara, literalmente votando requerimento de urgência para votar logo a censura de rede social com aquela maquiagem que é para proteger as crianças por causa daquele videozinho do Felca lá que pegou milhões de visualizações, que misturou informações reais com informações que eles queriam já há muito tempo ali, ó, muito tempo, tá colocando um controle para identificar as pessoas nas redes sociais, literalmente CPF, bater foto da cara, para poder o quê? Poder perseguir as pessoas, poderem censurar essas pessoas, né? Então por que nada disso nunca é coincidência? Aqui, ó, o projeto de lei propõe o uso de IA para verificação de idade nas redes. Aqui, ó, o projeto de lei propõe alterar o artigo do Marco Civil da Internet e indica que plataformas irão usar, né, reconhecimento facial para verificar a idade. Só que isso aqui, ó, é um projeto de quando? Setembro de 2024, entendeu? Ou seja, não é esse tipo de coisa aqui, não é uma coisa que saiu agora para ajudar as crianças. Os caras estão querendo fazer isso aqui já uma questão de quase um ano tentando aprovar censura e controle de uso de rede social para fazer a censura política e econômica que eles precisam. Então, por exemplo, aqui, ó, o PL 3435 de 2024, de auditoria do deputado Ricardo Aires, da República do Tocantins, né, do Republicanos, né, tem como justificativo o quê? Prevenir atividades ilícitas e proteger a segurança dos cidadãos no ambiente digital. Só que isso aqui, ó, ficou lá meses e não saía, porque todo mundo tá vendo que era censura isso aqui, ninguém tava querendo votar isso aqui. Ah, mas aí beleza, não passou, beleza, cria um PsyOps, uma operação psicológica sobre as pessoas para que justifique para os deputados votarem isso daqui para proteger as crianças. Então o que eles fizeram? Aquele projeto de lei que o Hugo Mota passou sem a votação pessoal de cada deputado se expressar, você fez uma votação simbólica, tá votado, ninguém reclamou, bora passar o projeto pra frente e vamos tocar o barco. É o que? Os caras emendaram um pacote, né, de requerimento para emplacar tanto aquele projeto de adultização com isso daqui de uso de verificação de idade nas redes sociais. Ou seja, para fazer essa questão de verificação de idade, é a desculpa para fazer o quê? Para forçar você a bater foto da sua cara, bater foto do seu documento e vincular isso daí com a sua conta de rede social. Ou seja, para que toda opinião, toda questão que você vai reclamar, eles possam tentar te punir. E dentro daquele projeto ali que o Hugo Mota aprovou na base de toque de caixa, tem lá uma ordem que é para criar um Ministério da Verdade do governo, que vai poder simplesmente na canetada de um presidente do executivo, ou seja, o presidente do país, ou um representante do Ministério Público, poder derrubar a rede social até por 2 meses, caso alguma coisa antidemocrática seja postada lá. E a pessoa que postou, literalmente, levar no dele, né? Então, aqui o projeto que eu falei, da questão da adultização, aí os caras realmente aprovaram lá o PL 2628 de 2022. Então observem que esse projeto é um projeto que está sendo tentado há mais de 2 anos, criando uma cesta de leis para cercear e identificar as pessoas, para controlar as pessoas, seja por atitudes antidemocráticas, ou seja por atitudes, entre aspas, para proteger os jovens. Mas se você parar para pensar nesses projetos aí, não tem nada de melhora, de punição ou de controle sobre realmente quem comete crimes, né, contra as crianças, né, se você parar para pensar. Então eles usaram aqui, eu falei pra vocês, o vídeo de 6 de agosto lá do Felca, que pegou 50 milhões de visualização, blá blá blá, pra usar como desculpa pra dar empurrar esse projeto aqui de verificação de KYC, de conheça o seu cliente da rede social, entre aspas, junto do que eles já tinham há mais de 3 anos na gaveta tentando passar e não conseguiam, né? Então, a gente chega aqui para outra fonte, né? Que realmente foi que no mesmo dia que o toque de caixa aconteceu lá do Hugo Mota, aqui ó, 21 de agosto, passou também essa lei aqui que eu falei para vocês de reconhecimento facial. Ou seja, comissão aprova o uso de reconhecimento facial para cadastro de usuários em redes sociais. Então tá aqui a foto do relator, né? E aqui falando, né?
Vamos ver aqui o detalhe, ó, quer ver? Aqui, ó. O relator incluiu no texto o uso preferencial de reconhecimento facial e da verificação de identidade para o cadastro de novos usuários de quaisquer serviços que permitem compartilhar conteúdos. Ou seja, qualquer tipo de serviço que possa compartilhar conteúdos ou tenha sessão de bate-papo dentro, seja rede social, seja até mesmo aquelas plataformas de venda que dá pra você compartilhar mensagem, ou seja, tipo Mercado Livre, tá ligado? Eles colocaram uma forma aqui que qualquer coisa que seja rede social vai pedir a foto da sua cara. Ou seja, provavelmente eles podem incluir nisso aqui até mesmo o WhatsApp e quaisquer outros tipos de rede para pedir a tua identificação na cara dura, entendeu? Aí eles falam aqui, né? A inclusão justifica-se pelo papel extremamente relevante que essas plataformas exercem na formação de opinião pública e na disseminação de informações em larga escala. É o que? Controle de informação. Então, isso daqui, ele é literalmente para tentar te cercear, né? Na Constituição do Brasil de 88, diz lá uma coisa assim: quaisquer opiniões são livres, blá blá blá, e que o que seja vedado ao anonimato, né? Então, se você parar para pensar que eles usam essa cláusula que tá lá na Constituição como sempre o argumento de que você tem que, se você não tem nada a esconder, você tem que pôr a bunda na janela pra levar ferro, né? Então, parte disso também, né, vamos dizer assim, como é que eu posso tentar dar uma explicação para vocês entenderem do motivo dessa questão de verificação de redes, né? Então, vamos parar para pensar assim. Imagine, né, que até as queridas garotas que usam OnlyFans lá, aquelas garotas que ninguém sabe se são adolescentes ou não, entendeu? Então, eles vão perseguir todo tipo de pessoa que tá usando rede social, até mesmo para ter recurso financeiro, para ter ganho financeiro. Então, vai afetar as pessoas que usam OnlyFans, pode afetar as pessoas que estão fazendo renda com Airbnb ou com aplicativos que tem compartilhamento de conteúdo e serviços. Ou seja, saber não só o que você tá falando, meu amigo, de quem que você tá criticando o governo. Peraí, você tá fazendo renda? Peraí, quem é você? Da onde você é? Pra onde tá indo isso daí? Ou seja, quero na minha mesa 24 horas, entende? Então, esse aqui é o projeto de KYC, né? Que é a identificação completa da pessoa que está usando a rede social. Ou seja, antes eles faziam uma verificação simples por telefone, para você não é um bot, você não é um robô. Agora vão exigir, literalmente, pedir foto da cara da pessoa, né? Então, como já tem sido feito, né, por empresas privadas aí, quem não se lembra do caso da World ID que estava escaneando a íris do pessoal lá e falando que ia pagar uma graninha para as pessoas, acabaram pagando só algumas com cripto e um monte de gente acabou que não recebeu nada. Esse tipo de empresas privadas aqui são as empresas, né, que estão aí tocando aos poucos, né, projetos que posteriormente poderão ser vendidos até mesmo para os próprios governos, para estar criando a implementação de um sistema muito mais rígido para o uso da internet. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que a questão de controle econômico de informação é grave, olha esse tipo de coisa aqui que eu compartilhei também no Twitter, para quem quiser me seguir, @nkirigai, sobre que as plataformas de Big Techs, elas já têm um compliance que elas entregam seus dados para os governos simplesmente com um simples clicar de um link. Eles fazem uma solicitação lá, não precisa ser um juiz, pode ser um policial, qualquer pessoa que queira se intrometer na tua vida, ou seja, um agente ali do narco-estado quer saber da tua vida inteira e simplesmente vai lá, e essas empresas com medo, né, de terem suas operações afetadas, vão acabar entregando seus dados. Olha esse exemplo aqui para vocês verem, ó. Produção, por favor. Aqui, ó. Essas duas imagens aí. Isso aqui, não sei se vocês sabem, mas eu e o Max, a gente mostrou isso ao vivo no Terça Livre. Isso estava nos inquéritos. A gente só ficou sabendo quando liberaram um pouquinho dos inquéritos. Olha essa imagem aqui, ó. Está no site do WhatsApp. Bota ela inteira, pessoal, para entender do que a gente está falando aqui. O WhatsApp tem um link específico, que a gente descobriu isso em um dos inquéritos, da Zoom, para o pessoal poder entender a gravidade disso. A autoridade vai lá, pede, faz o request, né, faz o pedido para acessar, aí mostra a próxima imagem, tem como? Faz o pedido, né, ou seja, o Poder Judiciário vai lá, ou o Poder Policial vai lá, faz o pedido, é da Zoom isso aí. Aí você coloca ali o e-mail do país, no caso, do governo, e aí vai lá, insira esse e-mail para receber um link exclusivo para o sistema de solicitação online para autoridades. O link fornecerá a você acesso ao sistema por 1 hora. Você vai ter acesso ao WhatsApp geral, pô. Aí é só você pegar o telefone do cara, vai lá, dá o código, puf, tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, foi uma informação que tinha vazado dos inquéritos lá do Xandão, há uns anos atrás, que o pessoal aqui do canal do YouTube Conversa Timeline, o antigo Terça Livre, tinha recebido isso daí. Então, tipo assim,
O WhatsApp tem esse tipo aqui de conexão para entregar dados para governos. E até uma pessoa que comentou aqui no post me mostrou que o Google também tem esse tipo de sistema aqui, ó, o Layers. O que eles fazem? Ó, eles têm um modelo aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso em tela inteira. Aqui, ó. Manda um e-mail para Google lá, de um e-mail estatal. Os caras vão te dar todos esses dados aqui da pessoa para você, ó. Identifica a pessoa pelo Gmail, aí o que eles entregam, ó? Dados cadastrais, registro de todas as conexões de endereço de computadores IP, todos os e-mails do Gmail, conteúdo do Google Fotos, conteúdo do seu Google Drive, todo o seu histórico de pesquisa do Google, todo o seu histórico de navegação do Google Chrome e lista de contato, tá? Então isso daqui inclui até mesmo o seu histórico do YouTube, tá? Aqui, ó, juíza, emissor da ordem. Então qual que é a grande questão aqui? A gente tá na questão que é o quê? O cara ele não tem só que se preocupar com censura e buscar informações que não sejam mais oficiais daqui para frente, porque nada mais é confiável do que venha de informação estatal. Mas a gente vai precisar aprender, quem não sabe, há uma questão chamada de OPSEC, que é o quê? Aprender a buscar meios de usar as redes, buscar as informações e não se expor contra essa questão de perseguição e violação de dados, tá? Eu até ia fazer um vídeo, esse vídeo aqui originalmente seria falando só de como ter o OPSEC, só que a grande questão é o seguinte: você precisa entender o porquê que é importante você saber operar suas redes sociais, ter suas contas de e-mail, telefone, proteger suas coisas, num caso para não passar por isso aqui. Então, entendendo o que está acontecendo, ou seja, conseguir acessar informações, proteger seus e-mails, proteger os seus dados, eles, antes de falar o porquê que deveria ser feito isso ou como fazer, é bom a gente entender o para que precisa, para que você tem que ter um comportamento para se proteger. Eu acredito que isso aqui realmente fica extremamente muito claro dos motivos, né? Ou seja, eles vão impedir informações econômicas, vão impedir as pessoas de ter liberdade política e ainda vão tentar pegar as pessoas que usam aplicativos, tentar identificar elas para também tentar, né, controlar as pessoas aqui que estão tentando, né, viver fora da CLT. Ou seja, você tá ganhando muito dinheiro no Uber, você tá ganhando renda aqui, tal, vamos identificar você fotinho na cara e documento. Pera aí, tá pagando imposto? Você tá pagando seu imposto? É isso que eles querem. Como podem ver, a regulação das redes sociais censura e gerar a identificação de todos com o meio de colocar um alvo nas costas para saberem onde mirar os canhões judiciários e policiais é algo necessário para eles, para que outras coisas não saiam do controle, como saíram na Venezuela e até mesmo no caso da questão da Nigéria, que também vou citar um pouco melhor logo mais aqui à frente. Então, enquanto eles tiverem urnas venezuelanas para contar os votos do sistema político do país, pois, como disse um antigo estadista de um regime totalitário, né, o que importa é quem conta os votos, né? Não os votos em si. Essa é a frase do antigo estadista de um governo que já foi totalitário num certo país aí. Então a censura de redes sociais com toda a marmelada, misturando verdades e mentiras recentes enfiadas no tal do projeto da adultização das crianças, qual não aumentou pena contra Pedro nem nada que a gente comentou, não aplicou nenhuma norma efetiva real a violadores de crianças, mas só um KYC profundo para uso de redes sociais ou quaisquer plataformas que contenham comentários ou interação possível entre aspas de jovens. Então com essa desculpa agora, qualquer plataforma que possua comentários, rede social ou interação, seja até Roblox, seja conteúdo de Steam para quem joga, interação onde seja possível uma criança adentrar, ou seja, 99% da internet, eles conseguiram ali com aquele toque de caixa ali ditatorial do presidente da Câmara implementar quase que de forma totalitária ali, a empurrar a votação para que isso aqui seja efetivamente feito. E quando eles aprovarem, que eu imagino que vão tentar aprovar de qualquer forma esse mês, até o fim de agosto ou meio de setembro, devem aplicar isso daí efetivamente, acho que em torno de 6 meses, que é o tempo que geralmente é obrigado a dar para que as empresas se adequem, né, para esses novos tipos de leis, né? Ou seja, então todos aqui vão ter alguns meses ainda para se preparar, para aprender o OPSEC e para aprender, né, pesquisar, estudar como utilizar meios de pagamento, se informalizar como empreendedor ou trabalhador autônomo, para não ficar sob o jus de controles financeiros, confiscos, penalidades totalmente irregulares, né? Infelizmente. Então tudo isso vem para que planos futuros dos mesmos não caem por água abaixo, como aconteceu na Nigéria. Sabe por quê? Vou contar uma coisa para vocês. Quando o governo lá na África, na Nigéria, em 2021, precisou criar a moeda do banco central deles, a moeda digital, ou seja, eles tentaram fazer um experimento lá de retirar a maior parte de dinheiro de cédula física, notas físicas de circulação, e empurrar a versão deles do Drex lá na marra em cima dos africanos, que foi chamado do Enaira. E eles foram parando. Como é que eles foram fazendo para diminuir as notas físicas lá na Nigéria? Eles não recolheram todas as notas de uma vez nos bancos. Eles pararam de fabricar as novas notas de dinheiro físico. E a inflação da moeda da Nigéria, ó, pra você entender como é que é a maldade nisso aqui.
Imagina que, vamos dar um exemplo com moeda do Brasil pra você entender. Imagina que o governo brasileiro, ele fala assim, pessoal, a gente vai parar de fabricar cédula de 50 reais. Aí você vai pensar assim, beleza, né? Aí eles falam assim, a gente só vai fabricar agora cédula de 20 reais, 10 e de 5. Não vamos fabricar mais notas de 50 e nem de 100. Então vamos ficar só com notas de 5, de 20 e de 10. Aí você pensa assim, beleza, ainda dá pra usar, né? Dá pra usar na rua, pra ir no mercado, comprar passagem de ônibus e tal. Só que daí você imagina que a inflação, o governo ele vai começar a colocar dinheiro digital, praticar a inflação com os bancos. Ou seja, fornecendo crédito e mais moeda pros bancos. Isso daí vai causar todo aquele efeito inflacionário, do efeito Cantillon, que eu já expliquei na série do canal Colapso das Nações, onde os preços das coisas começam a subir porque começa a desvalorizar a moeda. Aí aquelas notas que ainda existem de 5, 10 e 20, elas não conseguem comprar as mesmas coisas no decorrer de 6 meses, 1 ano. Então o que aconteceu na Nigéria foi o que? Eles implementaram o ENAR em 2021, praticaram inflação monetária muito forte lá. Aí o que acontece? Da mesma forma que todo mundo aqui no Brasil viu o pacote do café em 4 anos sair de 9 reais e o café tá custando 33 reais, aconteceu disso para pior na Nigéria. Então aquelas notas de 20, de 10 e de 5 reais que eu dei o exemplo, que imagine que só tem essas notas físicas rodando no Brasil, porque o governo implementou, entre aspas, isso. O que acontece? As pessoas elas não conseguem mais comprar tanta coisa e ter muita movimentação econômica com nota física, obrigando essas pessoas a ter que usar o dinheiro digital dos bancos, que o Banco Central emitiu e entregou para os bancos para você operar. Ou seja, é uma forma de você retirar o dinheiro físico de circulação, inflacionando a moeda. Aí o que acontece? Os governos vão pegando e vão começando a passar leis de restrição para você não usar dinheiro físico e não poder nem, por exemplo, assim, então o que eu vou fazer? Eu vou sacar 10 mil reais em nota de 20 no banco e vou para casa. Então o que acontece? O governo, ele parou de fabricar nota de 50 e de 100, mas aquelas notas de 5, de 10 e de 20, elas começam a se desgastar, rasgar, porque tá muita circulação de mão em mão. Isso realmente acontece, a moeda ela vai sendo destruída, a cédula. E o que acontece? O governo, ele aos poucos, ele vai parando de repor essa moeda, usando leis para falar que a gente tá fazendo leis contra a lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, existem leis no Brasil que você não pode carregar, por exemplo, mais de 30 mil reais em espécie. Se você for pego, você vai ter que ir na delegacia para se explicar. Você não consegue fazer transação, você não pode ter guardado na sua casa mais que 300 mil reais, por exemplo, em cédula, sem você notificar a Receita Federal. Ou seja, formas de que você ter dinheiro físico torne você um criminoso potencial contra o governo. Ou seja, eles fazem isso para obrigar a pessoa a usar moeda digital. Então, por exemplo, esse exemplo que eu tô dando da Nigéria é o que aconteceu de fato lá, né? Então, se vocês for parar pra pensar que lá na Nigéria, quando implementaram o ENAR, foi parar de fabricar as notas físicas de dinheiro, na grande maioria das notas. Então, lá na Nigéria, o que aconteceu? As pessoas conseguiram se livrar desse problema. Porque, de certa forma, lá, as redes sociais permitiram que as pessoas se informarem umas às outras no caos que estava acontecendo lá, para se proteger do que estava acontecendo e do caos da hiperinflação que acometeu o país. Então, o fenômeno lá do Drex da Nigéria, ele acabou que hoje ele meio que falhou. Entendeu? Porque existe até um caos lá que tá meio controlado na economia da Nigéria. Porém, a maioria das pessoas parou de usar aquele Naira. E até a própria moeda de cédula da Nigéria, que é o Naira, por conta dos controles de moeda digital que eles impuseram sobre o cidadão lá, como quem pode gastar ou não o Naira lá. Então a Nigéria, graças à informação que os agentes econômicos, de certa forma, puderam sobreviver melhor aos que ficaram lá, após várias tentativas totais de controle da população do Banco Central da Nigéria, etc., uma parcela enorme do povo lá conseguiu se proteger, por exemplo, usando o quê? Bitcoin. E em torno de 30% lá dos produtores, comerciantes que estavam usando o Bitcoin foram uma quantidade suficiente de pessoas para neutralizar basicamente eles neutralizaram ali o avanço totalitário do Naira, que é o tal do Drex da Nigéria. Então as pessoas que produziam, comercializavam e trabalhavam, que são as pessoas produtivas que realmente movimentam as riquezas do país, não precisou de fato 100% da população ignorar a moeda do governo. Bastou apenas a parcela empreendedora e produtiva do país. Eles começaram a aceitar Bitcoin ou SDT, etc. E meio que ignoraram a economia formal estatal. Infelizmente, né, a fonte que eu obtive para que mostrava que quase 30% da população estava usando Bitcoin. Esse canal era um canal de um angolano que tinha feito um vídeo há muito tempo atrás. Eu tinha comentado junto com o canal do Abra nas lives do Libertalks. E infelizmente eu fui procurar esse link e não achei mais. Senão eu até colocaria ele aqui na descrição ou mostraria o vídeo para vocês, mas eu não tenho mais. O fato é que da adoção do Bitcoin contra o Naira, as redes sociais, o acesso à informação descentralizada sem restrição foram uma pedra no calcanhar daquele estado totalitário, né?
para vocês entenderem a importância da disseminação da informação sobre esse tipo de coisa, por exemplo, a gente tem essa matéria aqui, né? Entenda o que vai mudar no Drex, o Pix 2.0 do Bacen. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Pix, ele é a CBDC, né? Não, o Drex em si, entre aspas, não é a CBDC. O Drex, eles vão usar para criar um cartório estatal centralizado. Eles vão tentar controlar o que você faz de mudança de titularidade de posses tipo casa, carro, contratos entre pessoas. Eles vão tentar controlar a propriedade privada das pessoas com isso, porque o Pix em si ele é a CBDC já disfarçada do governo. Quando as pessoas ouviram falar do Drex a primeira vez, real digital, essas coisas, a disseminação dessas informações foi tão potente que basicamente as pessoas já criaram uma rejeição ao Drex antes mesmo dele circular, entendeu? Então eles mudaram agora a questão de como que o Drex vai funcionar e blá blá blá. Agora eles falaram que não vão usar mais blockchain no Drex para não se parecer com uma criptomoeda estatal, porque vários motivos fazem não ser tão escalável, tão funcional, etc. E o Pix já resolve isso. Ou seja, basicamente, eles declararam na cara dura que a CBDC deles é o Pix, que eles não precisam usar diretamente o Drex para fazer o que eles querem. Então, fontes dizem que... Eu vou deixar as fontes, link, tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês na descrição, como sempre, mas eles vão implementar isso aqui como uma moeda que o Banco Central vai mandar para os bancos privados utilizarem para fazer compensação entre si. Mas eles falam que não vai ser o Drex uma moeda do Banco Central controlada na mão das pessoas físicas, ou seja, olha só como é que eles tentam enganar a pessoa para a pessoa entender sem entender. Se o dinheiro que os bancos têm, que você vai lá e deposita seu dinheiro lá, você recebe seu salário. Hoje, basicamente quase mais da metade do dinheiro do país, eu acho que é digital, nem existe fisicamente. E os bancos trocam os saldos entre si. Quando você manda um Pix para uma pessoa para outra, são só troca de mensagens digitais e formando o saldo de um lado para o outro. Só que esse saldo também é um saldo que o Banco Central recebe lá como compensação. Existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Todos os depósitos que os bancos fazem do dinheiro das pessoas nos bancos privados, uma parcela desse dinheiro vai para o Banco Central e fica lá guardado para o que o FGC possa compensar as pessoas caso tenham um problema bancário, né? Por isso que muitas pessoas mexem com o sistema financeiro, fazem investimento guarda em renda fixa, fala, não, esse investimento aqui tem proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Só que o que acontece? Digitalmente não faz nenhuma diferença, cara. Se o dinheiro que você está recebendo lá na telinha do seu celular, na telinha do seu internet banking, é Drex ou não. Você não tem como saber. Aí o Banco Central fala assim, agora o Drex só vai trocar moeda entre os bancos, não tem acesso às pessoas físicas. Os caras estão tentando só enganar as pessoas que são realmente ignorantes e não entendem nem um pingo como funciona o sistema financeiro. Então, o dinheiro que está entre os bancos privados é trocado é enviado ao Banco Central, o Banco Central manda de volta para os bancos se precisar, e quando vai, volta Drex, entendeu? Ou seja, entre aspas, os caras estão convertendo tudo entre eles lá, e só estão falando que o Drex não vai chegar nas pessoas físicas nem no varejo, vai ser uma moeda institucional dentre as pessoas, os bancos, né? Não envolve as pessoas. Mas espera aí, cara, o seu dinheiro, ele não é real, ele não é dinheiro de verdade se ele não for uma nota impressa lá que vai ser sacada no caixa lá do seu banco. Ou seja, todo o dinheiro é só dígito, é só informação digital na tela do seu banco, do seu app, entendeu? Então é uma desonestidade intelectual que vai colar, infelizmente, para quem é menos informado, né? Então, como eu falei pra vocês da Nigéria, né? O que eles fazem nesse cenário? Eles implementam a CBDC dos bancos e vão dificultando o acesso a dinheiro físico. E foi o que aconteceu na Nigéria também. Então, o que aconteceu na Nigéria? Falta de liquidez. O que significa isso? Da mesma forma que o Brasil, com o Pix, quando foi implementado com o Biruliro e com o Paulo Guedes, 2020, 2021, toda aquela história que eu já falei em vídeos anteriores, o que acontece? As pessoas começam a usar muito Pix. Todo mundo reparou que as agências bancárias fecharam em massa, as agências físicas, né? Tem cidade aí que tinha 5 ou 10 agências de um banco, tem uma só. Agora você imagina, se todo mundo tentar sacar dinheiro no mesmo banco, só tem um banco só e tem uma cacetada de gente pra tirar dinheiro. Vocês acham que vai ter dinheiro se todo mundo tentar tirar? Não vai. Então, é isso que eles vão fazendo. Eles vão acostumando a pessoa com o uso do dinheiro digital, vão falando que para eficiência não precisa mais de agência, não sei o que, vão fechar, fecha aqui, fecha lá. Aí acontece a crise de liquidez. Quando eles vão lá e, a armadilha fica claro o que aconteceu, as pessoas não vão tentar escapar da CBDC, como os nigerianos foram tentar escapar do Enaira. O que aconteceu? Não tinha dinheiro suficiente para sacar em notas físicas nos bancos e causou lá inicialmente um caos lá, né? Porque só tinha nota de cédula física de valor baixo e todo mundo tava tentando sacar muito dinheiro, ou seja, você imagina o seguinte, sacar 10 mil reais em nota de 100
é uma quantidade X nota de 100. Agora vai tentar sacar 10 mil reais em nota de 20. Você acha que vai ter nota de 20 para todo mundo? É esse tipo de restrição aqui que eles vão fazendo invisivelmente e as pessoas não vão percebendo. Esse tipo de informação econômica que eu tô passando pra vocês é extremamente relevante e importante pra vocês entenderem. Porque no momento que cair a ficha das pessoas, é corrida bancária. É isso que vai acontecer. Entendeu? E você vai ter que ter dinheiro físico nesse momento que acontecer isso, ou você vai ter que ter um dinheiro digital que ninguém vai poder confiscar de você, né? Então, ainda sobre consequências, né, do Enaira. Segunda maior economia da África, Nigéria enfrenta inflação histórica e fuga de empresas, assim como está acontecendo aqui no Brasil. Não está tendo hiperinflação ainda, porque o governo está fazendo aquela manipulação do câmbio. Vocês viram o Peter Puguniev falando na introdução do vídeo aqui de hoje. O governo está vendendo tudo o que ele pode de dólar para tentar segurar o câmbio, para evitar a inflação pelo que está acontecendo de sanção dos Estados Unidos, aplicação de lei Magnitsky, fuga de capital. Então o sinal é dominância fiscal, inflação, fuga de empresas, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, né? E vocês veem aqui no subtítulo da matéria, né? O Enaira, a moeda se valorizou 86% nos últimos anos, ou seja, essa matéria aqui é de 2022. O Enaira foi implementado, se não me engano, no meio de 2021. Ou seja, de um ano para o outro, a população conseguiu se livrar da moeda. Ele literalmente parou de usar ela usando Bitcoin, utilizando o SDT ou outras paridades de moeda. A moeda se desvalorizou 86% em torno de um ano. Entendeu? É literalmente... O que significa uma desvalorização desse nível? É a mesma coisa que você vê o café de novo aí, que tá custando R$32 e começar a custar 55 depois de um ano pro outro. Você tá entendendo? Então, o que a Nigéria... pensou assim, cara, eu vou ser genial. O que a Nigéria fez? Proibição de criptomoedas em 2021 pelo Banco Central da Nigéria dificulta a adoção do Enaira em meio à perda de confiança. Aqui, né, vamos falar aqui inicialmente. Shinedo Albert, especialista em lei nigeriana de tecnologia e inovação, afirma que a proibição do Banco Central em 2020 ao suporte de serviços de criptografia de instituições financeiras regulamentadas sufocou significativamente a adoção do próprio Enaira. Ou seja, o governo na Nigéria, as pessoas lá, mesmo com dificuldades com acesso à informação, sabendo utilizar Bitcoin, sabendo utilizar outras moedas, ignoraram a moeda do Estado e se informalizaram. Ou seja, é aquilo que eu falei do agorismo, né? As pessoas podem simplesmente ignorar o governo se elas negociarem totalmente informais, utilizarem moedas que o Estado não alcança e fechar acordos fora do Estado, entendeu? Então aí o governo nigeriano tentou proibir Bitcoin, tentou proibir bancos de ter custódia de Bitcoin, etc. Então vocês imaginam um cenário desse daqui no Brasil. Imagina que você está comprando Bitcoin, comprando, sei lá, o SDT, dólar no Mercado Livre, Itaú, no Bankzinho. Aí de nada o governo fala assim, ó, muita fuga de capital, não sei o que, a gente precisa prevenir lavagem de dinheiro. Ninguém pode sacar mais para autocustódia de Bitcoin desses banquinhos. Aí depois vem e proíbe. Aí vão tentar taxar para tomar de você. O que aconteceu com a Nigéria, com o acesso de uso de Bitcoin e ignorância não, né? O ignorar das pessoas pelas leis estatais é o que o Brasil não quer que aconteça, também como aconteceu na Venezuela lá, que o pessoal, apesar de talvez não utilizar tanto o Bitcoin ou o STT, porque eu não tenho essa informação que eu tive da fonte do Enaira, que na Nigéria foi 30% da população, eles não querem que a população aqui do Brasil, quando eles implementarem o Drex e o sistema de cartório estatal total e a questão de controle do dinheiro, eles não querem que as pessoas tenham informação para saber cotação, eles não querem que as pessoas tenham informação, umas pessoas avisem as outras, eles não querem que as pessoas utilizem essas formas de escape, né? Então o Brasil meio que aprendendo com esse laboratório de estados de fora, tá tentando controlar primeiro o ambiente para depois empurrar a pica em cima de todo mundo. Então, outro fato aqui para mostrar para vocês. Quando a Nigéria foi lá e proibiu o Bitcoin oficialmente, tentou perseguir as pessoas, o que aconteceu? Matéria da Exame, né? Bitcoin valoriza mais de 60% na Nigéria após o país limitar saques de dinheiro. Ou seja, busca pela criptomoeda disparou após o governo nigeriano intensificar esforços para limitar a circulação de dinheiro físico. Isso aqui não é coisa inventada, gente. Isso aqui é fato que aconteceu, tá? Ou seja, o preço de um Bitcoin na corretora de criptomoedas nigeriana NairaX já ultrapassou a casa dos 17 milhões de nairas, moeda local da Nigéria. Ou seja, isso aqui é na época que o Bitcoin estava 38 mil dólares. Ou seja, naquele país que o Bitcoin foi proibido, naquele país o Bitcoin ficou mais caro do que no resto do mundo inteiro. Certo? Por quê? Porque foi a única forma das pessoas conseguirem comprar bens, serviços, fugir da inflação, da destruição da economia pelos governos, porque o governo vai tentar te roubar sempre através da inflação da moeda, porque você paga imposto na moeda forçada do governo, eles forçam que você tenha que usar a moeda do governo, pagar em moeda do governo, para o governo, entre aspas, aceitar os contratos de compra e venda, troca de titularidade de imóveis, etc. Então as pessoas simplesmente passaram a ignorar. E quem tinha essa moeda sem restrição, sem controle do governo, nesse país essa moeda ela vale muito mais, porque ela é muito mais necessária do que países
que tem a liberdade ainda para poder movimentar dinheiro, patrimônio. Ou seja, quem tem Bitcoin, por exemplo, e acontecer esse tipo de cenário, é esse tipo de coisa aqui que vai acontecer quando o governo começa a tentar proibir, entende? Então tem muito mais fontes de matéria a respeito da história da Nigéria sobre isso, que é o que está acontecendo. O Brasil vai tentar fazer essas coisas, mas a gente sabe que provavelmente vai falhar miseravelmente a respeito. Tanto que isso não é um alarme alarmista e tal. Já tem acontecido coisas em agosto já, de 2025, mostrando que alguma coisa está acontecendo já. Porque tem muita gente tirando dinheiro do país, tem muita empresa saindo fora, gente tentando tirar dinheiro do banco e até mesmo já utilizando muito cripto, né? Então, por exemplo, aqui no Twitter, né? Na conta da música, eles já postaram vários problemas que os bancos estão artificialmente criando para impedir as pessoas de tentar sacar dinheiro ou transferir. Então, por exemplo, o Bradesco, ele já ficou fora do ar, o aplicativo deles impedindo as pessoas de sacarem dinheiro. Tem aqui, ó, teve reporte, né, do DAO Detector, que é o site que monitora sistemas que ficam fora do ar, né? E o Nubank também estava fazendo isso, ó. Pix paralisado no Nubank desespera clientes em plena segunda de 18 de agosto. Ou seja, aí o que acontece? Os bancos, eles começam a aparecer mensagens para você, falando assim, o sistema está indisponível, tente novamente mais tarde. Ou se você simplesmente tentar ir lá tentar sacar no caixa eletrônico mais que R$1.000, R$2.000, ele simplesmente não finaliza o saque e bloqueia sua conta, te obrigando a ir lá na agência falar com o gerente para falar, você bloquear minha conta aí. Aí eles vão te perguntar, mas por que você queria sacar um valor tão alto dessa forma? Você estava sendo coagido, não sei o que, dando desculpas de segurança para restringir saques. Isso já está acontecendo. Então, é aquele negócio, né? Quando muitas coincidências começam a acontecer, coincidências seguidas não são exatamente coincidências. E, pra gente fechar a cereja no bolo de merda, a respeito dos bancos, né? Mais uma notícia aqui, né? O Banco do Brasil informou a AGU que adotará providências contra quem está falando boato sobre lei Magnitsky induzindo clientes a tirarem seu dinheiro. Ou seja, peraí. Se tem um problema real acontecendo, público e notório, e todo mundo tá precisando tirar dinheiro, você como uma pessoa que avisa teu pai, tua mãe, teu irmão, tua tia, gente, olha, pode correr uma sanção aqui, ó. A gente não sabe se o banco vai ter algum problema, vai sobreviver a um prejuízo milionário, bilionário em dólar que pode acontecer. Então, o ideal é nem ter nada lá pra não poder perder, né? Se todo mundo soubesse que o Fernando Collor de Mello ia confiscar as poupanças de todas as pessoas em 1990, naquela época que teve o confisco do Collor, se você avisasse as pessoas que o confisco acontecesse, seria um crime? É exatamente isso que eles estão falando. Ou seja, o narco-estado, ele já não tem nem mais vergonha de tentar perseguir qualquer pessoa. Então, se eles já estão ameaçando os próprios clientes, cara, que estão tentando sacar dinheiro, sem regulamentação, sem lei de censura ainda aprovada, vocês imaginam depois. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa que eu vou contar pra vocês de curiosidade. Existe até realmente uma lei que diz assim, olha, se pessoas que contarem mentiras sobre instituições financeiras e fazer as pessoas entrar em pânico para ir lá sacar dinheiro, é crime. Realmente existe um crime, né, sobre isso. E aqui, ó, Lei 7.492 de 1986, que trata de crimes contra o sistema financeiro nacional. Quem divulga informações falsas ou incompletas sobre instituições financeiras pode estar sujeito a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Por quê? Corridas bancárias, todos os clientes dos bancos indo sacar dinheiro do banco ao mesmo tempo, geralmente o que acontece? Parte do dinheiro dos bancos está emprestado para os outros ou está investido em alguma coisa. Então, se todo mundo for tentar sacar dinheiro ao mesmo tempo no banco, o banco quebra porque o banco não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, porque não é 100% do dinheiro real que está lá. Então, o que acontece? Esse tipo de consequência que está acontecendo, de que realmente em agosto de 2025 está tendo provavelmente uma corrida bancária que está sendo abafada e está sendo invisível. Por quê? Aplicativo de banco parando de funcionar em vários em seguida. Bancos ameaçando pessoas que estão avisando as pessoas do que acontecendo para elas, protegendo-se do dinheiro delas. Então, essas coisas elas vão se aproximando geralmente silenciosamente. Então, por exemplo, a gente que tenta avisar ainda acaba, por exemplo, chega de cara e lidar de cara com uma coisa dessa aqui, né? Outro fato, né? Que eu falei pra vocês sobre dinheiro vivo, né? A gente tem aqui, ó, 2021, né? E já existiu aprovação de limite de transação de dinheiro vivo, né? Então aqui, ó, uma lei que foi noticiada em 2021, né? Foi aprovada aqui, então, ó, com o objetivo de combater lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Olha aqui, o que eles falam aqui? Já que transações eletrônicas são fiscalizadas e mais protegidas pelas autoridades, por que, caralhos, eu governo, tenho que permitir que você transacione dinheiro vivo? Então, eles falam aqui que eles optaram, né, por alterar uma lei antiga, ou seja, já que leis novas não iam conseguir passar, porque depende de um trâmite do Congresso de maioria de votos, etc, eles decidiram só alterar uma lei antiga para restringir o uso de dinheiro vivo, ou seja, aqui, ó, o deputado Rodrigo Agostinho do Partido Socialista Brasileiro, Carvalho,
avaliou que o texto original que veda transações em espécie acima de R$10 mil. Então, eles criaram regras muito específicas para você poder transacionar, fazer transações em dinheiro vivo com R$10 mil. Ou seja, imagine só o seguinte fato: você quer comprar um carro numa concessionária. Imagine que por algum motivo você é uma pessoa que tem um prédio ou tem muitas casas de aluguel na nossa cidade, você sempre está recebendo a maior parte do dinheiro em dinheiro vivo. E você guarda dinheiro. Você vai lá e diz, eu quero comprar eu preciso comprar aí uma Palio Weekend usada aí pra me usar pra ir pro sítio. Então vou tentar comprar minha Palio Weekend com uns R$32 mil vivo que eu tenho. Se tu chegar pra tentar pagar hoje em dia esses 30 e poucos mil aí em dinheiro vivo, tu vai enfrentar uma dor de cabeça que você não tem noção, cara. Os caras vão querer saber a origem de tudo aquele dinheiro vivo que você tá usando. Entendeu? Então esse tipo de restrição aqui a transações oficiais com dinheiro vivo, os caras já estão cercando. E olha só, cara, lei de 2021, na mesma época que passou o Pix, entendeu? Então tudo isso aqui não é coincidência, tá? E que eu ia te mostrar aqui também, pessoal, que respeito ainda do Drex, né, que eu falei pra vocês. Aqui ó, mudança na rota do Drex, porque o Banco Central abandonou a blockchain. Eles estão tentando descaracterizar, como eu falei pra vocês, pra não ficar parecendo com uma CBDC. Mas sendo que eles vão utilizar isso. Pra quê? Olha aqui, ó, linha do tempo do Drex. Deixa eu dar um zoom pra vocês enxergarem aqui, ó. Olha a cronologia do que eles querem fazer. 2025, agosto, anúncio oficial do abandono da blockchain. 2026, janeiro de 2026, previsão do lançamento da primeira versão do Drex. 2026 a 2028. Presta atenção nessa parte aqui, pessoal. Adoção escalonada das duplicatas escriturais por parte de empresas. Futuro, possibilidade de retomada de tokenização e contratos inteligentes, ou seja, eles vão, antes de implementar a moeda com restrição de gasto e utilização, ou seja, você vai poder gastar se você tiver crédito social, etc. Eles estão cercando tudo antes primeiro. Essa parte aqui, ó, 2026 a 2028 é a parte mais grave de todas, que é o quê? Tornar os cartórios, os contratos privados e negociações das pessoas que têm fé pública, colocar isso dentro de um sistema de digitalização no Banco Central utilizando o Drex. Então, a adoção escalonada de duplicatas escriturais, nada mais nada menos, é o quê? É que tudo que é cartorizado fica cartorizado na instituição do governo. Compreendendo, então, todo o cenário que citei, vimos que as informações, alertas nas redes sociais são o calcanhar de Aquiles dos governos totalitários, quais querem controlar a população, seja pela censura de informação direta e a censura de informações econômicas indiretamente para isso. Enquanto os nigerianos lá conseguem obter informação do Bitcoin em dólar, vamos dizer, cotação em dólar, venezuelanos conseguem postar e informar uns aos outros que estão lá sobre a real cotação da moeda, que eles precisam de uma paridade de preços. Eles podem usar cálculos e fontes de informações para fugir da fonte de mentiras e operações psicológicas para tentativa de controle, né, da população pela mídia e pela economia em si, né. Então os estados eles não conseguem controlar as pessoas se elas têm noção de cálculo econômico real, quando elas não dependem de fontes únicas de mídias dos regimes. Se elas têm acesso a uma fonte, vamos dizer assim, sem controle estatal, elas conseguem neutralizar o Estado por algo que eu já falei em vídeos passados, como por exemplo, o agorismo na prática pelas pessoas. Então a censura é o passo primordial para controlar a economia, além do caso do próprio controle político, né? Por isso que, independente do cenário para sobreviver nesses casos de tentativa de censura, forçarem identificações do Brasil para redes sociais, infelizmente, você que está ouvindo ou vendo esse vídeo terá que aprender a usar em algum momento o VPN, e-mails seguros sem vínculos de cadastros e informações. Então ter também Bitcoin autocustódia e não cair em operações psicológicas ou da própria volatilidade de curto prazo, que às vezes acomete quem tem carregamento de longo prazo de Bitcoin, não acabar nem os vendendo por medo, né? Mas o segurar como bot salva-vidas, que é o que realmente ele é e como ele ainda funciona hoje, principalmente para as pessoas que estão lá na Nigéria e na Venezuela. Então, em países dominados por cleptocracias e narcoditadores, ser cidadão é um título de prisioneiro, né? Então o CPF nosso hoje, eu diria assim que é como se fosse o ID de prisão, né? O seu ID de prisioneiro do Bostil. A gente vê hoje muitos aí, umas atitudes que eu observo, sabe? De consumo sem pensar nas pessoas. Então, por exemplo, o que eu posso citar uma coisa que eu tenho visto bastante? Tem umas pessoas que tancam aí uns 2, 3 anos de CLT, né? E em vez de elas pegarem, por exemplo, fazer um investimento para que elas possam trabalhar por conta de alguma forma, ou um investimento que vá segurar elas, no caso, assegurar mesmo elas para ter um pouco de segurança a mais no futuro, eu tenho visto pessoas pegando aí alguns anos de CLT que elas acumulam ali com reserva de FGTS, etc. Ali aqueles seus 10, 15 mil reais de rescisão, né?
Aí qual que é a primeira coisa que a turma faz, né, cara? Tipo, vai comprar porcaria, gastar com festa, comprar alguma coisa pra impressionar alguém, né? E ultimamente o que eu tenho visto pessoas ostentando, tá? Eu não tô nem falando das pessoas que fazem isso daqui por necessidade. Então eu tô falando de que o nível do poder de compra do brasileiro caiu tanto, né? Que antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, uma pessoa quando trabalhava uns anos numa empresa, pegava uma saída, né, de rescisão, ela comprava lá, sei lá, um carro, uma moto, né? Mas sabe o que eu tô vendo hoje em dia? O pessoal tá comprando aquelas scooters elétricas, pagando às vezes 10, 12 mil reais, às vezes, tipo, pra fazer ostentação, cara, de moto elétrica, de triciclo elétrico, cara. Tipo, brinquedo que em outros países é dado pra criança de 12 anos, sabe? Então, tipo, pra quem nunca saiu do país, ver isso dentro do país que você nasceu, é muito triste. Porque, tipo, porque é isso que o poder de compra da moeda dos caras do Brasil hoje pode dar pro cara que é um cidadão médio CLT, cara. Entendeu? Então, em outros países, por exemplo, como no Paraguai, cara, essas mesmas scooters elétricas que parecem motinhas, elas são compradas pra crianças, cara, entendeu? Tipo, pra criança de 11, 10 anos ir pro colégio, tá ligado? Então, tipo assim, por que eu tô citando isso? Às vezes o cara, ele pode pegar aqueles primeiros anos de vida, que ele pega aquele subemprego ruim de supermercado, sei lá, de oficina mecânica. O cara trabalha num emprego lá que ele precisa juntar grana pra aí poder tentar trabalhar por conta própria, ou estudar alguma coisa pra ele poder empreender. Como eu já falei naquele vídeo que eu fiz sobre o subemprego, que eu falei bastante, que o pessoal assistiu muito aqui no canal. Não, cara, tem gente que simplesmente usa um dinheiro pouco que foi juntado pra um alívio de escape temporário, pra ostentar alguma coisa. Eu acho complicado pra quem não percebe que, por exemplo, essa onda de scooters elétricas que o pessoal tem ostentado por aí, não é normal, cara, entendeu? Tipo, no Brasil, as pessoas estão ostentando com brinquedos que são dados para crianças em qualquer outro país, por exemplo, sabe? Um negocinho que não pode chegar nem a 40 km por hora, autopropelido, que só pode ter 32 km por hora, mas que às vezes o pessoal hackeia o sistema da controladora para chegar a 90 por hora, por isso que tem um monte de gente tendo esses itens apreendidos, né? Então, o que eu queria explicar? Falando nessas scooters elétricas, já que isso chama a atenção de você que tá ouvindo isso agora, eu vou mostrar pra você que se você tivesse investido, ou a pessoa que fez isso investir numa forma de empreender pra ela, ou qualquer outra coisa, cara, nem que seja, porque infelizmente hoje em dia no estado para o país está caminhando, você tem que ter em mente dois objetivos aqui, em principal. O que eu diria pra você? Primeiro, aprender a trabalhar por conta própria. E em primeiro lugar isso, ou não, você também, infelizmente, cara, você vai precisar aprender ou obter uma segunda cidadania fiscal, cara. Porque do jeito que tá no Brasil, não vai dar pra ninguém mais, aparentemente, poder trabalhar em paz, falar o que quer em paz, entendeu? Então, deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês verem o efeito dos governos sobre produtos. Até na questão de como que você não se preocupar no quanto de imposto você realmente tá pagando e não investir pra ser menos roubado, você entendeu o impacto disso real na sua vida. Então dê uma olhada nisso aqui, senhores, ó. Falando nas motinhas, nas scooterzinhas elétricas que o pessoal, alguns estão comprando realmente porque não querem andar de ônibus, porque estão trabalhando por conta. Eu já vi pessoas utilizando isso daqui para poder trabalhar até para entrega de Uber Eats, de iFood, etc, né? Apesar que 40 km, 50 km rodada, a bateria já cai, né? Já vai pro saco, né? Mas assim, ó, no Brasil, essas motinhas elétricas hoje em dia estão nessa faixa aqui, ó. Uma de qualidade boa, que nessa daqui, ó, que é confortável, tá mais de 10 mil reais à vista, tá? Aí os caras, às vezes colocam aqui, ó, financiamento em 60 vezes, tá ligado? Tipo, a gente tá num nível de poder de compra tão triste que o pessoal tá fazendo financiamento de motinha elétrica, cara, tá ligado? Isso eram coisas que eram tipo brinquedo pra criança quando eu era menino nos anos 90, que você via só filho de pessoas que às vezes tinham uma grana, comprava pra criançada brincar, né? Mas, beleza. Você vê o preço disso daqui, R$10.300, tá? No Brasil. Agora você fala assim, mas Ian, você fala de investir em cidadania de outro país, residência fiscal e não pagar imposto, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso, né? Eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho que me preocupar mais com outras coisas, né? Aí eu digo pra você, se você não tem noção realmente de quanto você é roubado pelo governo, você não sabe que você poderia estar construindo as coisas na sua vida muito mais rápido se você não tivesse sustentando um parasita gordo inchado nas suas costas. Então eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Observem aqui em tela o mesmo modelo de scooter que o cara que pegou a saída da FGTS dele meteu pra comprar. Você vem aqui numa loja qualquer do Paraguai, tá? A mesma scooter, a mesma moto, tá? Tá custando quanto? $1.100. Vamos falar em reais pra você entender. No Brasil, o cara vai pagar R$10.300 nessa parada aqui.
e vai ter que desembolsar ainda o frete. O cara que tem a residência fiscal de fora, o que ele pode fazer? Ele simplesmente vai lá e compra a mesma motinha por R$6.000, quase R$6.100. Então você observa que aqui você está pagando 40% de pedágio para o governo de imposto, tá? Nas coisas que você está comprando no Brasil. Isso daqui, pessoal, pode ser isso aqui para vocês entenderem, tá? Pode estar incluído imposto de importação, SMS, qualquer esse tipo de imposto que você quiser. Mas não deixa de ser que você sabe que se você está vivendo num lugar que você, vamos dizer assim, eu não tenho capacidade de ir embora do país, mas eu quero pelo menos tentar tirar o Estado de mim, você, lógico, pode comprar Bitcoin, pode tentar se proteger com isso. Mas, para você evitar chamar a atenção do governo pelo rastreamento do Drex, entendeu? A questão que eles vão controlar os controles cartoriais de transferência de propriedades privadas, a única forma de você escapar disso é você não tendo mais seu CPF vinculado a nenhuma compra, nada seu. Então, se o cara, em vez de gastar, por exemplo, na primeira vez que ele pega uma saída do trabalho, gastar 10, 15 mil comprando uma motinha dessa, ele investir numa residência fiscal de fora, o cara vai ter uma possibilidade de nunca mais pagar, se ele não quiser, se ele souber fazer as coisas certas legalmente, nunca mais ficar pagando 40% de imposto pro ladrão estacionário, né? Então, esse exemplo aqui pra vocês verem um nível do absurdo, tá? E posso dizer pra vocês, por experiência própria, cara, tudo que você for tentar comprar, fabricado até mesmo dentro do Brasil, por exemplo, se você tiver residência fiscal no Paraguai, ou se até mesmo um dia você pensar em ir lá ou ir morar lá no Paraguai, você paga geralmente tudo sem imposto, praticamente, de importação, e por experiência própria por estar no Paraguai. É tudo mais barato, entre 20% a 40%, entendeu? Porque não tem o parasita estacionário do Brasil sugando a sua vida, sugando a tua riqueza. Então, pra vocês terem uma ideia, faz muita diferença pra quem tá tentando sobreviver ou tá tentando prosperar na vida, você não ter quase metade de tudo que você ganha sendo roubado de você, certo? É fato que eu simplesmente penso, quem é inteligente a longo prazo, que vive num país como o nosso, em vez de comprar uma motinha elétrica em um Paraguai, compra o seu filho com um brinquedo rindo da sua cara, pagando o dobro aqui, como o meio de transporte principal teu aqui no Brasil, poderia pensar em uma segunda cidadania, né? A residência fiscal que eu falei pra vocês, poder comprar itens, até viver uma vida onde impostos não engulam só o seu trabalho, cara. Então, aos interessados, tá? Pra quem quiser ver sobre isso, eu tenho aqui na descrição do vídeo um link sobre aqui onde vocês podem conhecer serviços de residência fiscal no exterior, principalmente e focado no Paraguai. Eu diria para vocês que é um investimento para que você se livre desses eternos roubos de 40% do Brasil, podendo se tornar cidadão futuramente em um país que respeita a propriedade privada e o patrimônio das pessoas como o Paraguai. Então, quem quiser ver aqui depois, dá uma olhadinha no link aqui da Expatria, tá bom? Então, não dá para ignorar que é um fato de tudo que eu falei hoje, que existe um PSYOPS envolvido em tudo isso. Operações psicológicas, censura de rede social é igual censura de informações que movem a economia. Sabendo que se saber usar a internet em outra jurisdição com um VPN, seja porque você faça uma pesquisa, aprenda e busque, nem que você possa ter um gasto com uma Proton VPN, pesquisa a VPN da Mulvat, que pode ser pago com cripto ou outras. Tem que cuidar com e-mails, usar e-mails como ProtonMail, Tutamail, que eles são e-mails criptografados, né? Você não vai ter lá os seus dados vazados no WhatsApp ou no Google, entregando o seu Gmail, vasculhando o que você tá fazendo, entendeu? E nunca também, né, como um fato aqui de segurança básica de OPSEC para você pensar, nunca utilize número de celular como verificador de 2FA para conta de e-mail, etc. Porque hoje no Brasil tem muitos agentes dentro que trabalham dentro das operadoras, que os caras pagam uma grana para esses funcionários de dentro das operadoras de telefone, e os próprios trabalhadores lá da Vivo, da Claro, ou seja, qualquer operador que eu estou dando de exemplo, eles podem clonar seu chip e tomar sua rede social, entendeu? Então, você agora tem que pensar, para se livrar da foto da sua cara nas redes sociais, a futura perseguição política que está só piorando, só vai apenas poder se livrar dessa perseguição se criar conta em rede social com o quê? Com um documento de outro país, né? Que não obrigue você a baixar sua calça e pôr a bunda na janela para a pica estatal. Então, por conta dessa privacidade, eu realmente aconselho vocês o investimento em outra cidadania. Se o Brasil vai obrigar brasileiros a verificar o rosto e perseguir as pessoas, então você deixa de ser apenas brasileiro virtualmente e faz um investimento em liberdade fiscal em rede social, né? Mainstream vai ser tipo uma forma de você se blindar com uma segunda cidadania até para isso. Isso é mais inteligente. É mais inteligente do que pagar o dobro num brinquedo que custa metade do preço em qualquer lugar do mundo, menos aqui no Brasil. Então, essa provocação serve para você, porque além desse alerta, né, que eu gostaria de passar para vocês, muitos fizeram perguntas para mim em comentários de vídeo, me mandaram DM em rede social. Como eu tô muito ocupado, eu não tenho tempo para responder dezenas e dezenas de pessoas individualmente, como eu tinha tanto antes. Então, muitos haviam me perguntado sobre ir embora do Brasil, morar fora e etc, né? Então, muitas vezes eu dizia:
tem uma profissão perene para não virar mendigo em outra língua, em outra terra. Isso não deixa de continuar sendo verdade. Isso ainda continua sendo tão real que se você for carpinteiro, marceneiro, pedreiro, eletricista, mecânico, principalmente de máquinas pesadas, mestre de obras, e talvez até, posso citar outra coisa aqui interessante, programador de linguagens, por exemplo, voltadas principalmente para blockchain, como a linguagem de JavaScript, Rust, Python, linguagem de Solid, a Golang, Go. Então, se você, até nessas partes você aprender, você provavelmente não vai passar fome com nenhuma dessas profissões, ou se você pesquisar e aprender a ser um programador nessas últimas linguagens que eu expliquei para você. Sabendo falar um inglês e um espanhol, você consegue trabalhar nessa questão do digital em qualquer lugar que você precisa ou queira migrar no futuro, entendeu? Mas existe o período que você precisa, assim, juntar um dinheiro na CLT, fazer um trabalho autônomo na onde você está como você pode, investir numa residência fiscal para você se livrar do Brasil e pensar em sumir daqui. E principalmente, né, que evitar esses problemas de bancos, redes sociais e cartórios agora que a gente vai ter aqui no Brasil. Então isso tem chamado a atenção a uma enorme busca e escassez de todos esses ramos citados que eu falei para vocês aqui agora de trabalho. No exterior tem demanda para isso. Então vocês podem e devem realmente, se forem estudar, realmente pensar a respeito disso que eu estou citando aqui. E tem outro detalhe, né? Ainda falando sobre morar fora, tem detalhes que são interessantes se vocês prestarem atenção. Porém, não é só simplesmente pega a sua baguinha de mala, bota a mala, o saco nas costas e leva a mala embora e some. Não é bem assim, né? Então, só isso parece pouco, mas saber duas línguas ou professores experientes ainda assim como algo já exige muito, né? Além da habilidade profissional, linguística, você precisa pensar em sair do Brasil, deve pensar muito bem sempre quando você passa um período juntando reservas no Bostil, pensar se você realmente vai valer a pena você se alavancar para fora desse inferno fiscal. Então, o que eu fiz aqui para vocês, só para uma informação bem de leve para vocês, que eu fiz uma pesquisa para mostrar para todos vocês dados, quaisquer pessoas que pensem em sair do país, elas sejam informadas para ver se elas vão estar saindo do Bostil e caindo num país com mais problemas, com mais impostos e mais problemas de não liberdade individual. Porque, assim, não adianta você trocar um inferno fiscal por outro inferno fiscal, que só vai mudar a cultura e a língua para te atrapalhar. Então, pode ser que valha muito a pena você observar essas informações aqui que eu vou mostrar para vocês agora sobre países do exterior e como eles tributam os cidadãos que vão para lá. Então, senhores, eu fiz uma pesquisa aqui sobre impostos, como funcionam lugares que algumas pessoas às vezes simplesmente falam assim, eu vou embora desse inferno do Bostil, não sei o que lá, e às vezes a pessoa simplesmente vai, mas ela não sabe nem o que ela vai enfrentar quando ela chegar em outro lugar. Às vezes ela vai lá, reserva umas economias que ela juntou durante tanto tempo, e às vezes ela só troca de um inferno por outro em outra língua, ainda vai ser tratado ainda com desprezo, né, por causa daquela questão do choque cultural, né. Então eu preciso falar com vocês a respeito de infernos fiscais, países que não tem tanta diferença ou são, vamos dizer assim, só um pouco menos piores que o Brasil para você trabalhar e manter patrimônio, certo? Então, por exemplo, eu listei aqui, por exemplo, os 8 países mais conhecidos que têm as maiores taxas de impostos, tá? Sobre ganho de emprego, se você abrir uma empresa lá ou se você tentar ganhar dinheiro lá como pessoa física. Então, obviamente, né? Depois que eu pesquisei com a ajuda de ChatGPT também, com a ajuda de horas de leitura sobre um pouco de conhecimento fiscal de alguns países, o que a gente chega à conclusão para vocês terem a noção aqui do que eu vou trazer. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país que mais cobra impostos de forma global no mundo inteiro, tá? Então, geralmente tem uma alíquota de imposto para pessoa jurídica, cobra impostos para empresas, né, em torno de 34% do que as empresas ganham. Na pessoa física, no seu imposto de renda, o Brasil cobra até 27,5% na pessoa física. Então, se você parar para pensar, olha só o que acontece no Brasil. Você é cobrado imposto em tudo que você ganha do seu salário, em 27,5%. Mas todos os produtos e serviços onde você consome no país, as empresas também pagam impostos e repassam esses impostos nos produtos e serviços. Ou seja, para uma pessoa que quer tentar ganhar um salário bom no Brasil, ela está literalmente pagando imposto na pessoa física e o imposto embutido em todos os itens que ela consome em serviços. Então, a alíquota que você perde de roubo de imposto efetivo em tudo que você gasta é em torno de 60,5%. Ou seja, o governo ele contorna a percepção das pessoas da curva de Laffer, que é em torno ali de 35% de percepção de carga de imposto, onde as pessoas começam a fugir com o capital e sonegar contra os governos, né? É um estudo que existe
muito antigo a respeito disso, o governo ele distribui os impostos em subcamadas de bitributação. Mas se você pegar tudo que você ganha, o que você já pagou na pessoa física de imposto, que as empresas pagam e repassam nos produtos, você tem uma alíquota efetiva global de mais de 60% que você está pagando de imposto. Tá? Aí você pensa assim, eu vou me mudar para outros países então, porque aqui eu estou sendo roubado, né? E vou para outros lugares, né? Então, vamos falar então sobre outros países lá. Como que é os impostos dos principais países que as pessoas têm saído do Brasil? O Canadá, por exemplo, ele também cobra impostos sobre empresas e sobre a pessoa física, tá? Então, a alíquota de imposto lá no Canadá é de 53%. Também é um país que não é nada bom para a pessoa que quer ir trabalhar e tentar construir patrimônio lá. Portugal tem uma alíquota de imposto de 48% também no global. Ou seja, quando está escrito global aqui que eu estou explicando para vocês, é que tanto o imposto percebido cobrado direto na pessoa física e o imposto cobrado lá nas empresas, em somatória, soma 48% sobre o que você tenta consumir lá em Portugal. A Alemanha tem uma alíquota global também de 47%. França cobra diretamente, tá, 45% de imposto sobre lá a renda, né? Mas ainda ele vai te cobrar contribuições sociais além dos 45%. Então aqui facilmente na França você paga muito mais que 50% lá na sua renda no geral. Aqui outro lugar que algumas pessoas andaram falando muito, né, mas que poucas pessoas sabem, a Austrália. A Austrália tem uma alíquota de imposto de até 45%. Tá, somando empresas e pessoa física. Lá na Austrália, por exemplo, é pior que no Brasil. A alíquota do Brasil de imposto de renda na pessoa física, se eu não me engano, começa ali nos... Eu acho que tá na faixa do quê? Na faixa de até 10% a pessoa física inicial no Brasil. Lá na Austrália, se eu não me engano, se você ganhar mais do que 18 mil dólares australianos ao ano, a alíquota inicial de pessoa física na Austrália é de 19%, quase 20% de IR já no começo de cara. Então se você começar a ganhar um pouquinho mais ainda, a alíquota chega ali a quase 45%, cara. E Estados Unidos, né? Pra que quando uma pessoa vai morar lá, os Estados Unidos também tem uma alíquota global que não é pouca coisa, né? É quase 40%, 37% de impostos globais, tanto se você juntar pessoa física e pessoa jurídica. Aí você pode pensar assim, tá, Ian, você tá explicando isso daí pra mim, mas assim, morar numa favela na Bahia ou ali no Maranhão, mesmo que eu vá pagar 48% de imposto em Portugal ou 45% na Austrália, pelo menos lá eu vou ter um ambiente melhor, produtos de maior qualidade, não sei o que. Aparentemente, até sim, isso pode melhorar nesse quesito, mas você vai ainda ter parte da sua renda levada embora. Tá? Ou seja, vai ser uma percepção que você está consumindo coisas com uma melhor qualidade. Isso não é de se negar, tá? Mas para juntar dinheiro e patrimônio é um pouco mais complicado, principalmente porque o governo agora tá impedindo muito as pessoas de tirar dinheiro para fora e tanto pessoas de fora mandar dinheiro para dentro do Brasil, né? Então eles têm feito aquela questão de aumentar IOF, etc, que tá afetando todas as pessoas, né? Seguindo essa linha aqui que eu tô mostrando para vocês, tem os países aqui, ó, que são os países que cobram nenhum imposto praticamente, que são os melhores países do mundo, né? Então isso aqui é só para quem tem empresas que realmente que vamos dizer assim, que você tem uma empresa ou você é um autônomo que ganha pelo menos 5 mil dólares por mês, ou seja, uma pessoa que tá ganhando já 25 mil reais por mês, 28 mil reais por mês, vamos dizer assim, eu já sou influencer, eu já sou youtuber, a guria que já ganha uma graninha fodida ali no OnlyFans, né? Existe Emirados Árabes, Bahamas e St. Kitts Nevis, que é uma ilha, tá? Então, esses lugares que eu estou falando não cobram imposto na pessoa física, zero, sem IR pessoal nesses 3 países aqui. E o que é interessante aqui, ó, principalmente aqui nos Emirados Árabes, para essas pessoas que já têm empresas ou que já têm uma renda em pessoa física autônoma ou como empresa no Brasil que já bate ali uns 25 mil por mês, ou seja, até o cara que trabalha, por exemplo, com consultoria, o cara tem serviço que ele pode prestar digitalmente, mas ele quer um lugar juridicamente extremamente seguro e desenvolvido. Se o cara escolher aqui, por exemplo, os Emirados Árabes, existe lá em Dubai um Work Visa remoto, ou seja, você consegue um visto remoto para trabalhar remoto lá, sem precisar de um representante legal lá, e você consegue ficar residente fiscal em Dubai, tá ligado? Simplesmente pagando uma taxa para eles lá. A única coisa que eles exigem lá para você fazer isso é o quê? Que você comprove que você tem um negócio que rende pelo menos 5 mil dólares por mês, entendeu? Para compensar lá todo o processo lá, que você não vai ficar lá, tipo assim, eles evitam com isso ficar entupindo de imigrante lá, seja remotamente, virtualmente ou fisicamente, entupindo de imigrante quebrado, fudido, para não fuder lá com a cultura deles, entendeu?
A segunda opção que tem aqui também é para quem também já tem uma renda e pode viajar. Principalmente aqui eu vou falar de St. Kitts e Nevis, tá? Se você viajar para lá, ou seja, por algum motivo passar pelo menos uns 6 meses lá, você já ganha residência fiscal automática da entrada no documento e volta pro Brasil ou pro país que você queira, né? Isso daqui também é interessante. Então, pessoas que já têm empresas com uma certa renda podem estudar tranquilamente Emirados Árabes, Bahamas e St. Kitts e Nevis. Agora vamos citar aqui, ó. E o brasileirão, chinelão havaiana, né? Que tem uma rendinha de YouTube mais singela, né? Uma coisa mais simples. O que é mais acessível pro cara que, por exemplo, poderia pensar em tentar se proteger aí no investimento de residência fiscal na teoria das bandeiras, né? Então aí eu entro aqui nos paraísos fiscais da Latinoamérica, né? Ou seja, o que tá mais perto para você aqui na América do Sul. A gente tem 3 países que a gente pode falar rapidamente aqui para você poder estudar e se informar bastante, que é o quê? Panamá, e outros aqui que vocês já devem conhecer, Uruguai e Paraguai, né? O que esses países têm em comum? Eles cobram 0% de imposto sobre o que você ganha na pessoa física ou na pessoa jurídica de moeda estrangeira. O que significa isso? O Panamá usa muito o dólar americano como moeda corrente. O Uruguai usa o peso deles lá e o Paraguai utiliza a moeda do Guarani, que são as moedas locais desses países. Ou seja, se você vira residente fiscal nesses países aqui, se você abrir uma empresa lá ou conseguir uma cédula de identidade daquele país lá como imigrante, você pode abrir contas bancárias lá ou receber grana por Bitcoin ou cripto, passar por lá e eles vão cobrar 0% para você dessa renda, do seu serviço que você recebe e não vão te cobrar imposto, porque é considerado renda de moeda estrangeira. Isso é chamado de land tax, ou seja, imposto territorial, que é o quê? Só é cobrado imposto nesses países se você prover os serviços em terra, solo daquele país, fornecendo serviços para moradores daquele país. Então isso aqui serve muito, é muito bom para pessoas que têm trabalho online, principalmente, pessoas que dão aula, fazem consultoria, pessoas que dão curso, pessoas que fornecem, trabalham como desenvolvedores web, que não falei do cara que é desenvolvedor que trabalha com Rust, com Python, com Golang Go, com Solidity, entendeu? Então os caras simplesmente podem até ir embora para lá, entendeu? Trabalhar para outras empresas no estrangeiro ou prestar serviços lá, né? Se quiser também. Aí o que acontece que é interessante? Mesmo que se você vá para esses países que são bem mais perto do Brasil, você que juntou uma grana aí e tá pensando em se proteger da ditadura do narco-estado atual, né? Como que funcionam os impostos locais lá? Se, por exemplo, você pensa em ir para os Estados Unidos, para a Austrália, para Portugal, se você inventar de trabalhar lá como pedreiro, eletricista, mestre de obras, coisas que prestam serviços diretamente nesses países territorialmente, no Portugal você vai pagar quase metade do que você ganha de imposto, na Austrália você vai pagar de quase 20% a 45% de imposto, nos Estados Unidos você vai pagar 40% de imposto. Se você estiver no Paraguai, por exemplo, ou no Uruguai, no Panamá, se você prestar serviços no Panamá localmente, o máximo que a alíquota mais alta é 25%. No Uruguai, a alíquota de trabalho local é até 25%. E o Uruguai, ele ainda, quando você tira a residência lá, eles te dão um benefício chamado Tax Holiday. O que seria esse Tax Holiday? Você pede lá, quando você entra como imigrante, 10 anos de isenção de imposto. Ou seja, para atrair realmente pessoas que têm dinheiro, é para atrair pessoas que querem investir no Uruguai. Então eles falam assim, ó, eu vou te deixar aqui viver como imigrante, você pode trabalhar aqui, eu quero que você desenvolva a sua empresa, ela cresça. Eu te dou 10 anos de isenção de imposto se você prestar serviços até mesmo para uruguaios dentro do meu chão, da minha terra. Durante 10 anos você não vai pagar imposto. Depois desses 10 anos a gente conversa, aí a alíquota máxima é 25%. Paraguai. É aqui que entra o mais interessante, tá? O Paraguai, além de ser uma fronteira pertinho de todo brasileiro, paga uma passagem de avião de R$450 e consegue sair do país, ele cobra 0% de renda estrangeira, mesmo se for prestado dentro do Paraguai. Ou seja, você vai para o Paraguai, tem um documento do Paraguai, morando lá ou não, você trabalha como, por exemplo, você quer trabalhar como médico, atendendo por consulta remota, você quer trabalhar como influencer, como youtuber, como qualquer coisa que não preste serviço para pessoas paraguaias, ou seja, para pessoas de fora também, o imposto é territorial e não cobra nada. E o interessante é que no Paraguai, aqui na imagem eu não coloquei, faltou o detalhe, no Paraguai, mesmo que você com um documento do Paraguai, preste serviço para paraguaios, a taxa de imposto lá é 10% para empresas e pessoas físicas, tá? Às vezes para empresas o custo pode passar de 10%, mas é por causa de encargos trabalhistas que tem lá um pouco, né, também. Então, o que eu aconselho, né? Pro cara que é simplão, tem uma grana que dá para ele tentar se proteger do nosso próprio país natal, é inerente que a vantagem maior para principalmente quem trabalha digitalmente e remoto é o Paraguai, justamente por causa de 0 imposto sobre renda estrangeira, mesmo se você prestar o serviço territorialmente lá, tá?
E o que é o mais interessante nesse caso, né? A forma de obter a residência fiscal. Então, por exemplo, a no Paraguai é a mais fácil que tem. É a mais barata, inclusive, né? Porque geralmente existem agentes que vão ajudar você a imigrar no Paraguai lá, que eles vão cobrar para vocês lá em torno do quê? $3.200, $3.000, que é o valor lá que o cara gastaria numa scooterzinha elétrica pagando o dobro do preço no Brasil, entendeu? Para investir numa coisa pro futuro dele. Para a pessoa que tem uma empresa no Brasil investir na segurança da própria empresa dela. O cara muda a empresa pro Paraguai, deixa de ser roubado 40% de tudo que ganha, entendeu? A pessoa que pega uma cédula do Paraguai e vai trabalhar como autônomo no Paraguai, junta patrimônio com 100% maior velocidade que um brasileiro, porque não tem 40% de imposto sendo roubado, entendeu? Então, é um investimento que é crucial, cara. Você não tem muita saída hoje em dia no Brasil para você fugir de fotinho de cara de rede social, você fugir de aumento de imposto, perseguição contra o seu ganho, do seu suor, do seu rosto, se você não largar o seu CPF de mãos, cara, e abandonar a sua identidade brasileira, entendeu? Então, o cara que, por exemplo, vai para algum país desse aqui, se livrar do CPF dele e viver como residente fiscal estrangeiro, o cara pode ter da saída fiscal depois do Brasil, entendeu? Principalmente se ele não for morar mais no Brasil. Ou se ele não der a saída fiscal, o cara mora 6 meses no Brasil, mora 6 meses no outro país, fica indo e voltando às vezes 1 a 2 vezes por ano, entendeu? E tá tudo certo. Então, a residência no Paraguai é a mais simples de conseguir por causa do preço, tá? Porque se você tiver aí $3.200, geralmente você consegue obter. Como eu falei pra vocês, o link da Expatria, pra quem quiser averiguar isso daqui no Paraguai, eu vou deixar aqui, tá? Por agentes que fazem serviço que eu tive experiência pessoal de passar por aqui, que eu sei que não vão fazer sacanagem com ninguém. A questão do Panamá, o que acontece? Tem uma coisa interessante ainda. Se você quiser virar residente fiscal no Panamá, se você tiver a cédula do Paraguai, o Panamá acelera a tua residência internacional lá no Panamá também. É uma coisa chamada Friend Nations Visa, ou seja, países amigos do Panamá têm preferência de passar na frente na fila de imigração. Então, se você tiver inicialmente uma cédula do Paraguai e quiser depois ir pro Panamá, e do Panamá virar um cidadão até mesmo de outro país, então você pode até tentar fazer isso. O Paraguai, por exemplo, é um país que tem uma infraestrutura um pouco menos desenvolvida. Às vezes a pessoa pode não querer morar lá, ela pode querer ter só a residência no papel fiscal do Paraguai para não sugar do imposto como o Brasil suga, né? Vira residente fiscal estrangeiro. Mas se ela quer morar num lugar mais desenvolvido, que fala inglês, espanhol e que tem moeda corrente em dólar, depois de um tempo com a cédula do Paraguai, você simplesmente passa na frente da fila do Panamá para virar cidadão panameño e morar lá, né? Naquele país que realmente também é muito bonito, tem águas muito bonitas, né? Então, e o Uruguai é uma residência um tanto mais cara, né? Se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto a residência do Uruguai, o pessoal tava cobrando em torno de 8 a 10 mil dólares para você conseguir tirar a residência no Uruguai. Então é tipo literalmente o dobro do valor que você consegue hoje com agentes autorizados do Paraguai que te ajudam a obter essa residência, né? E como eu disse, para quem já tem trabalho em empresa, provavelmente abrir uma empresa digital remota nos Emirados Árabes, né, seja muito mais interessante. Então, o que eu diria para os senhores, mesmo que forem sair pelo aeroporto, né, só mudar o nome do capete estatal não pode fazer muito sentido se você quer construção de um futuro, principalmente, posso dizer, no Paraguai. Que você vê no Paraguai de francês, australiano, alemão saindo da Austrália, da França e da Alemanha para ir pro Paraguai, eles vêm de quilo, entendeu? Porque ninguém aguenta pagar 45%, 48% lá na Europa e quase 46% na Austrália e não tem quem aguente, cara. É muito difícil juntar patrimônio com o pessoal roubando metade de tudo que você ganha. Então, existem, né, esses países que também fazem confisco de herança, tá? Então, por exemplo, se vocês que não sabem, nos Estados Unidos, na França, eles cobram quase 50% de taxa de herança se você não for nativo naturalizado no país. Então, que situação é essa? Imagina que você tá em Portugal, tá na França, tá na Alemanha, você casou com uma pessoa de lá, você teve filho lá. Mas como você não nasceu lá, o dia que você morrer, o que você construir lá, na França, em Portugal, na Alemanha, o governo vai te tomar em torno de 40% da sua herança, cara, entendeu? Porque você é estrangeiro, você não é nascido lá. Se você fosse nascido lá, a taxa de imposto sobre herança era muito mais reduzida, gira em coisa de 15%, 18%. Você vai pagar o dobro de imposto lá e você achando que vai construir uma coisa no futuro, no estrangeiro, nesses países que são infernos fiscais, mas no caso só vai acabar sobrando um pouquinho, metade do que tudo que você fez lá para quem você construiu família lá, né? Então, no Brasil, né, que eu diria, em vez de você comprar motinha elétrica pagando o dobro do preço, né, vale muito a pena você se livrar do seu CPF. Você tem que destruir esse ID de prisioneiro, cara, porque acho que isso daqui é um dos maiores investimentos pela liberdade na sua vida, cara. Juntar patrimônio mais rápido, com o dobro de velocidade, né. Dar uma saída fiscal e poder usufruir de perto ainda, acessível, né. No caso, por exemplo, do Paraguai, se você morar aqui do ladinho, pelo menos você consegue voltar pro Brasil rápido e ver tua família, né. Então o Paraguai não é um país ruim. Ele não é ruim. Pode ter porte de arma para trabalhar como autônomo no Paraguai. Não tem imposto para doação.
que eu saiba, as pessoas podem doar dinheiro umas para as outras, lá não tem cobração de TCMD como no Brasil. Então tudo que você ganha em moeda estrangeira, eles não cobram imposto, nem mesmo precisa declarar para a Receita do Paraguai, cara. Entendeu? Ó, lá o Paraguai é assim que funciona aqui. Você ganhou dinheiro aqui dentro, você tem que declarar. Você ganhou dinheiro lá fora, eles não querem saber, mano. Então, tipo assim, só se um dia você for comprar uma casa de 100 mil dólares, eles vão falar assim, opa, peraí, 100 mil dólares aqui veio da onde? Aí sim eles vão te perguntar, cadê a origem disso aqui? Então, eles não querem saber do que você ganha pra te tributar. Eles só vão te perguntar, por exemplo, você tem Bitcoin. Você vai comprar uma casa no Paraguai em Bitcoin. Eles vão te perguntar, você ganhou esse Bitcoin aqui como? Porque, lógico, eles têm um mínimo lá de lei pra seguir certo, pra evitar a pessoa passando dinheiro de droga lá que matou os outros, assim, de alugar essas coisas, óbvio. Mas, você que faz tudo certo, trabalha certo, é um país que não quer estufrar, vamos dizer assim, a palavra enganatória, você quer dizer, eles não querem esfufrar o seu patrimônio, né? Então, o dinheiro das pessoas que lá, eles atraem um capital dos infernos fiscais, entendeu? Então, quem tiver interesse, só consulta o link da Expatria que eu deixei aqui, que vocês vão poder entender e ver diretamente com o pessoal lá. Então, senhores, esse vídeo de hoje, ele foi mais opinativo, informativo. O fato de vocês precisarem saber que a censura de redes sociais é tentativa de censura econômica, isso, o Drex, o Pix e o CBDC, como já falei, tudo está interligado ao mesmo plano de poder. Hoje a privacidade será atacada e censurada, pois eles, em experiência, como eu falei para vocês na Nigéria e outros locais, só mostraram que controlar o sistema financeiro sozinho em si, ele falha quando as pessoas têm a informação para contornar o sistema financeiro que está sendo construído para tentar cercar as pessoas. Então, eles precisam desse controle de informação, eles vão tentar censurar, eles vão tentar criminalizar pessoas como eu, ou que tentam alertar as pessoas que hoje têm mandado esses alertas para vocês. Então, infelizmente, para contra essa censura, você tem que ter empresa, pessoa física que usa rede social por causa do trabalho, etc. Elas precisam ter rede social. Mas e aí? Você vai virar um refém por causa disso? Entendeu? Então, o ideal é obter um número de celular estrangeiro, uma residência estrangeira e pular para essa nova trincheira. Porque ser brasileiro está se tornando a cada dia sinônimo de ser um prisioneiro, cara. Então, é foda, cara. Em vez de você ostentar roupa de marca, a motinha elétrica do Seninha pelas ruas aí, cara, vocês deviam pensar mais longe, tentar parar, ver vídeo mais comprido, ler mais, se esforçar para não ficar preso a pessoas com pensamento estúpido que vão estupidificar vocês também. Então isso é uma liberdade mental, patrimonial e financeira de longo prazo. Fazer parte das poucas pessoas que não vão ser escravos como nunca foram antes, que nem vão poder saber como é que é a questão de ser livre, né? Então, no vídeo futuro que eu vou fazer após esse daqui, eu vou citar para vocês questões de como se comportar, né, para você poder ter uma segurança pessoal, né, na internet. Eu vou citar realmente questões de OPSEC, tá? Porque antes de ensinar algo, como eu disse, fazer alguma coisa, vocês precisam saber o porquê dessas coisas. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero não ter alugado demais vocês e ter contribuído com informações interessantes o suficientes para ajudarem vocês, né? Então hoje mais uma vez foi o Ian Kirigaya e desejo para todos os senhores uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.